Sabe qual foi a pergunta? Foi assim, pô, agora que eu zerei o jogo, eu vou fazer tudo que eu amo. A única coisa que eu tinha exercitado mesmo tinha sido criar empresas, vender empresas, e no Jô Soares fala de business. Então, quando eu perguntei, pô, agora eu vou fazer tudo que eu amo, né? E aí eu não sabia o que eu amava. Eu fiz a minha primeira live, que eu não tinha nem assunto para falar, a única coisa que eu podia falar era de startup, que eu fui presidente da Associação Brasileira de Startups em 2015, e aí, por incrível que pareça, deram 16 pessoas na live, que eu achei, nossa, que merda, 16 pessoas, sou um cara que fazia palestra para 2.000, 3.000 pessoas, e aí alguém me falou, não, 16 para a primeira live é muito bom, eu não conhecia nada de Instagram, tinha 400 seguidores. Aí foi quando eu apostei nisso, e aí hoje tem 435 mil seguidores, e de lá para cá só cresci, e... é isso, foi o que mudou minha vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Full Sales System. Hoje, né, Vini, a gente tem um cara aí brabo, hein? Muito brabo, programador, hack humano de programação, um cara que já fez exit, já ganhou milhões e tem muito para ensinar pra gente. Mas antes de eu chamar esse cara, quero fazer um pedido especial para você, que é compartilhar esse podcast com quem você conhece. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa escutar isso aqui. Curta, comente, compartilhe, inscreva no canal para ser avisado. E também, como todo podcast, por você estar aqui, você ganhou um planejamento comercial com um dos nossos executivos, onde eu vou mostrar para você que você está deixando 100 mil reais mais, sendo bem conservador, na mesa, por não ter estratégia, processo e times comerciais. O meu comercial, o meu executivo vai analisar a sua operação e vai te dar um plano de ação. E não é encheção de linguiça como você vê por aí não, tá? Vai ser um plano prático para você executar no seu negócio. Eu te provo que você está deixando 100 mil reais ou mais, na verdade muito mais, tá sendo bem conservador, na mesa. Ó, o cara que eu vou chamar hoje, ele é criador do Sexy Canvas, foi foi presidente da Associação Brasileira de Startups. Olha só, Vini. Exatamente, não é pouca coisa não, hein, Yuri? Esse negócio há muito tempo. Deu êxito numa startup na época de 20 a 30 milhões, cara. Exatamente, dinheiro da época que é talvez 100 hoje em dia. Hoje em dia. Cara, investidor, empresário e grandes players no mercado usam a metodologia desse cara. Então, com vocês, André Diamant, fala! É isso aí, galera. Obrigado pelo convite. Antigamente eu fazia uma piada sem graça, que era obrigado pelo Covid, mas assim, passou. Passou, já esperou. Eu aprendi na IBM que você sempre tem que começar uma palestra ou uma reunião de negócio, ou então um podcast com uma piada que já quebra o clima, assim, a galera fica mais relaxada. Então a piada, nesse caso, foi sem graça, mas eu fiz. Obrigado tô feliz de estar aqui no Full Sales. É bom que são raros podcasts aqui no Rio de Janeiro, então eu vim rapidinho de casa até aqui. Coisa boa. Normalmente é no Sul, em São Paulo, então já tô feliz que ninguém feriu minha preguiça. Só pra quem não entende essa piada, é que o Sexy Canvas, dentre outras coisas, usa os 7 pecados capitais para explicar tudo que interessa e eletrifica. E vambora, vamos abrir o jogo todo hoje. Beleza. Cara, eu queria começar te perguntando o comecinho da tua história de empresário. Eu sei que antes de empresário você foi programador, amante da tecnologia. Quando é que tu começou nesse ramo da tecnologia e depois como é que você se viu empresário? Bom, na verdade, o meu começo como empresário se dá realmente aos 7, 8 anos de idade, porque você fala assim, mas pô, empresário como assim? Com CNPJ, nota fiscal? Não. Mas essa pulga atrás da orelha, esse desejo de ser empreendedor, acontece muito cedo. Eu sou nascido e criado em Copacabana, né? E meus pais não tinham muita grana. Aquelas famosas jornada do herói, mas no caso é verdade. Então meu pai era motora de táxi, minha mãe dona de casa, então não era exatamente aquela família classe média. Era uma classe média baixa, vamos dizer assim, porque o táxi não ganhava tanto quanto ganhava de um Uber Black e tal. E eu sentia que tinha o que comer, tinha tudo certo, também não vou pagar de pobrinho do morro, porque não era, mas não tinha mesada, assim, se eu quisesse alguma coisa eu tinha que correr atrás. Então eu comecei a vender revistinha da Mônica usada no pé lá do meu prédio, então eu ganhava uma merreca. Depois, mais tarde, um pouco, eu comecei a vender sanduíche natural muito novo na praia, tipo, minha mãe me ajudava, mas depois eu comecei a fazer sozinho, depois juntei com um amigo, a gente ficava na praia, Copacabana e Ipanema, vendendo sanduíche natural, com aquela cantoria de sanduíche natural, é gostoso e não faz mal, aquelas cantigas sem graça, slogan, né? E aí ganhava um dinheirinho e tal, mas foi aos 7 anos mesmo que eu comecei a programar. Decidi programar, meu irmão programava, e teve uma outra história por trás também, tipo, eu me quebrava todo, eu era uma criança que realmente muito peralta, de me quebrar braço, quebrar clavícula, quebrar perna. A forma como eu quebrei a perna foi uma forma horrível, inclusive. Eu quebrei a perna torcendo. Tipo, não foi aquela quebrada pra frente ou pra trás, foi tipo em pé, torcendo. Cara, foi uma coisa horrível. No jardim de infância é isso. E aí meus pais sentiram que eu era muito louco, meio que me prenderam em casa e falaram, tu vai usar a tua cabeça e não mais o teu corpo.
porque eu era muito atleta também. Aí me tiraram de tudo, colocaram para empreender, né? E aí, cara, comecei a ganhar dinheiro bem cedo mesmo. Então, meu primeiro empreendimento, posso dizer que foi vendendo revista na rua. Depois fiz paraquedas de saco de lixo para vender no colégio. Paraquedas de saco de lixo? Eu roubava o saco vendeu de lixo isso? de casa. Vendia pra caramba. Caraca, tinha pequeno, médio e grande. Eu juntei muita grana, mas assim, não era muita grana, tipo 40 mil reais. Era graninha de criança. Quanto é que era a graninha de criança, assim, o dinheiro de hoje? Só pra eu saber. Sei lá, deve ter juntado 800 reais, R$1.000, não sei. Cara, pra criancinha, pra cara de 8 anos. Sim. E aí fiz uma primeira videolocadora de Atari, na época, que era o videogame da época, no colégio. Então eu sempre empreendi, desde muito cedo, né? Sou de uma família judaica, né? Eu sou judeu, então o judaísmo tem um pouco essa cultura do comerciante, assim como os árabes têm muita cultura comercial. E foi assim que tudo começou. Agora, empresário mais sério mesmo, depois teve um período que eu trabalhei como CLT, meu único emprego CLT foi na IBM. IBM ninguém conhece mais, era uma empresa gigante, era tipo o Google da época, era o meu sonho, sempre foi trabalhar na IBM, entrei com 17 anos na IBM, entrei na faculdade muito cedo também, fiz engenharia eletrônica. Gostei de trabalhar na multinacional por duas razões, a parte boa, que você entende como funciona a multinacional, a seriedade, a solidez e tal, mas também aprendi tudo que não se deve fazer numa empresa, que é muito burocrático, muito lento. Todas as ideias que eu dava lá na IBM, tinha que ser aprovada pelo Comitê Latino-América, não sei aonde, tudo muito lento. E foi quando eu saí, deixa eu ver, foi em 1996, eu tinha 23 anos, já tinha sido gerente da IBM, o gerente mais novo da IBM Mundial. Eu sempre fui muito outstanding, assim, eu sei que o brasileiro não gosta de falar de si, porque acha que é o pecado da vaidade, mas se você não fala de si, quem é que vai falar de você mesmo? E aí eu montei uma empresa, assim que eu saí da IBM, era uma empresa que a internet estava começando em 95, 96. Falei, vou agitar a internet. No início era tudo, comprar domínio.com, fazer site, e depois a gente especializou em segurança da informação, que era Future Security. E aí eu fiquei nessa empresa há 14 anos, foi ela que eu fiz o exit em 2005? 8, né? 2008, exatamente. Em 2008, metade do exit, 2011 o resto da empresa, foi aí que eu coloquei um monte de milhão no bolso. E então eu tive o fluxo completo de todo mundo que tem uma empresa, que nem chamava-se de startup na época, mas era uma startup. Quando eu fiquei multimilionário foi aí que deu merda. Não, vou chegar aí também, que eu já vi sua... Eu quero chegar no que deu merda, mas eu quero voltar um pouquinho. Cara, como é que foi pra você receber a proposta de compra da empresa? Como é que ficou a tua cabeça naquele momento? O que tu pensou? E você foi atrás ou chegaram até você? Não, pra mim, eu sou mais velho, né? Vou fazer, sei lá, eu sou nascido em 73. Então, nós que criávamos empresas, a gente olhava para as empresas da época que eram referência, tipo uma IBM, uma Microsoft, uma de TI, né? E essas empresas, elas pareciam ter sido criadas para durar para sempre, sabe? Para deixar pro neto, para deixar pro filho. Então, a nossa cabeça não era uma cabeça muito de exit naquela época. Hoje em dia, todo mundo quer criar, fazer equity e vender, né? Que é, na minha opinião, o correto. Ninguém tem que ficar preso numa coisa 30, 40, 50 anos, que senão a cabeça, né, solidifica. Mas eu não. Aí um belo dia um cara falou, cara, por que você não junta com a minha empresa e a gente junta outras empresas aqui e a gente pega 6 empresas e se juntam e cria um conglomerado nacional, como se fosse uma multinacional brasileira, e aí a gente vende. Aí eu falei, cara, nunca tinha pensado nisso, vamos conversar mais. Aí ele arrumou um investidor lá que ia oferecer um pouco mais de dezenas de milhões de reais na minha empresa e falou de cash out. Cash out, para quem não sabe, tem o cash in e cash out quando você vende a empresa. Cash in o pessoal põe dinheiro dentro da tua operação para você continuar investindo em marketing, contratando mais gente para a empresa crescer. E o cash out é quando você é comprado mesmo, tipo alguém dá um Pix na sua conta do Itaú e leva a empresa para ele, e você sai fora. Ou eles pedem para você ficar uns 2 anos a 5 anos, que são as gemas de ouro, que no caso pediram para eu ficar. Então quando eu fui picado pela oferta de ser comprado, eu fui picado pela oferta de ser comprado com cash out, ou seja, dinheiro na minha conta do Itaú. Depois de 14 anos eu falei, pô, eu quero dar uma realizada nisso aqui, a empresa já valia tal, mas não valia liquidamente, não estava pronto para ser vendida como uma ação na bolsa. Então, esse projeto melou, e aí, nesse momento, tinha uma outra empresa do mercado financeiro, que era a Ágora, que a gente fazia segurança, corretora famosa, grandona, que o Bradesco comprou, inclusive. Os caras tinham feito um exit de 1,2 bi de reais, né? E eu fiz a segurança deles durante toda a história da Ágora, segurança da informação, que era isso, hacker e tal. E aí eles falaram, pô, você estava pensando em vender? Peraí, não quer ouvir nossa oferta? Eu falei, claro que eu quero, né? E aí eles vieram com uma oferta de cash out, a princípio era de cash in, que na verdade eu acho que até era melhor para quem está comprando uma empresa o cash in, mas eu estava picado pelo bug do cash out, né? Eu tinha sido picado por essa ideia. E aí rolou um cash out,
E aí eu coloquei uma grana no bolso, fiquei na empresa ainda como CEO algum tempo, uns 2 anos, depois fui liberado. Legal. Você estava feliz nesse tempo? Ou você estava cumprindo de maneira pesada aquele Eu sou muito fardo? profissional e eu estava muito feliz, mas a grande verdade, hoje eu percebo isso, até entendo um dos sócios que se opôs na época, que era o cara que fundou a Ágora, que, cara, quando você vê dezenas de milhões de reais na sua conta, alguma coisa muda em você, alguma coisa quebra, para bem e para mal. Sim. Se você tiver uma cabeça boa, você vai falar, nossa, não, que isso, 10 milhões não é nada, 20 milhões não é nada, 30 milhões não é nada, eu vou continuar trabalhando. Tanto que a galera da Ágora, quando vendeu, colocaram 400 milhões de reais no bolso, foram comprar uma casa no Jardim Pernambuco. Enfim, eles ficaram muito ricos, né? Então, só que você acha que eles pararam de trabalhar? Não, pararam de trabalhar. Eles continuaram trabalhando, montaram um fundo que inclusive comprou minha empresa. Então eles entendem que, eu não sei se dizem que foi Einstein que falou essa frase, a vida é que nem andar de bicicleta, né? Você pode até ir lento, ir rápido, mas parar, ela deita. E o meu erro, primeiro respondendo a tua pergunta, Yuri, foi muito bom, assim, quando eu recebi o aporte, e ainda não foi tão bom, tão rápido, que tem o due diligence. Para quem não conhece, é um processo de 1 ano, às vezes 6 meses, 1 ano e meio, que eles ficam tentando levantar todos os esqueletos no armário, para você ter alguma dívida, para você demitir alguém que vai dar problema trabalhista, porque eles vão comprar a tua empresa, então eles têm que se garantir que não vai dar chabu. Demorou 1 ano esse processo, esse 1 ano foi bem chato, eu abandonei um pouco a operação, começou a dar ruim na empresa, o que era ruim no momento de venda, você tem que entregar a empresa um brinco, mas aí depois de tudo isso eles compraram, o cheque caiu na minha conta, e nesse dia eu até me lembro, tem uma história que muitas vezes eu conto, não tinha aplicativo do Itaú na época, né? Era telebanco mesmo, foi 2008, né? 2008, fiquei ligando pro Itaú o dia inteiro. Seu saldo é não sei quantos milhões, 25 trilhões e tal, centavos. E eu ficava ligando, e nesse dia eu falei, caraca, zerei o jogo. E foi um zerar o jogo, não só o óbvio do capitalismo, tipo, fiz um exit, zerei um jogo oficialmente e tal, agora vou partir para a segunda etapa da minha vida. Foi um zerar um jogo de uma entrega até freudiana, porque como era aquela criança que se quebrava todo e começou a criar muito problema para os meus pais, eu entrei numas de ficar um empresário famoso, fui no Jô Soares, fui no Fantástico, trabalhei com segurança da informação, que era a coisa mais cinematográfica que tinha pré-internet, e tudo mais, de hacker, de Matrix, de Neo, essas coisas. Sim. E quando eu fiz a venda, assim, falei, pô, pai, pô, mãe, agora, né, tá entregue meu trabalho, agora eu posso ser amado, era uma coisa bem freudiana mesmo. Foi aí que eu falei, porra, agora eu vou parar de trabalhar. E aí foi o efeito bicicleta. Parei de trabalhar, parei de pedalar, a bicicleta caiu. E aí, pela segunda vez, eu chego naquele ponto que comprei uma mansão. Eu fui o novo rico mais clichê do Brasil. Comprei uma mansão no Joá. A mansão é tipo massa demais, assim, tem tudo lá. Você vive até hoje lá, né? Vive até hoje lá. Pois é, a vista é demais. Tinha cinema, academia, aquela piscina integrada sauna, sabe, de rico. Sim. Aí que você sai da sauna e entra na piscina direto, tudo que eu sempre queria, um céu, dentro da montanha. Pô, aí comecei a fazer curso de kitesurf, bem aquele clichêzão. Né? Aí comecei a tentar aprender de vinho e golfe e charuto. Não gostei de golfe e charuto, é chato. Mas assim, tudo que eu pude fazer de novo rico eu fiz. Várias festas e várias doideiras e bebedeira e festa com novinha, funk lá em casa e tal. Aí passou 3 meses eu falei, maneiro, é isso então. Aí começou a ficar meio vazio, parei de trabalhar também. Aí comecei a ver, aí o bagulho, aí comecei, porque sabe qual foi a pergunta? Foi assim, pô, agora que eu zerei o jogo, eu vou fazer tudo que eu amo, né? Pô, vou dar um tempo, fazer um ano sabático, vou, sei lá, estudar mandarim, vou pra Índia, sei lá, fazer o quê? Só que eu percebi que a vida toda foi meu selfie 2, na minha teoria a gente chama de selfie 1, 2 e 3. O selfie 2 é o selfie que vai atrás de grana pra sair da correr do chato e não se preocupar com boleto. E a minha vida toda foi o selfie 2. Então quando eu fui procurar o que eu amava de verdade, a única coisa que eu tinha exercitado mesmo tinha sido criar empresas, vender empresas, e no Jô Soares fala de business. Minha origem lá atrás era ator. Eu fui ator na Globo, fiz umas participações, eu queria ser ator, eu sou muito mais Dionísio do que Apolíneo, Apolo, né? Apolo é o trabalhador, o musculoso, focado. E o Dionisíaco, tipo Dionísio, Baco, festa, bacanal, vem do deus Baco, curtição, arte, eu era isso, entendeu? Mas acabei focando no self 2. E quando eu perguntei, porra, agora eu vou fazer tudo que eu amo, né? E aí eu não sabia o que eu amava. Olha que doideira. Fora as coisas óbvias, eu gosto de comer, gosto de mulher, gosto de viajar. Mas mesmo assim... Tu não tinha exercitado nada. Caramba, cara. Caramba. Tudo que eu me metia fora trabalho, eu me metia também era um trabalho. Então, essa história que eu fui agente secreto, durante 9 anos, era um trabalho. Morei fora, treinei fora, foi muito maneiro, mas era trabalho, era focado em resultado, objetivo. Então, cara, foi uma fase, tô até vivendo até hoje essa fase, dos 35 aos 51,
que tem agora. Até hoje eu tenho uma dificuldade de criar o André que ama coisas que não experienciou antes. Ah, doido isso. caramba. Eu virei um filósofo. Sim. Mas já deu uma... Você acha que deu uma evoluída nesse cenário de com começar? certeza. Tá. Se não tivesse dado uma evoluída, eu não tava mais aqui. Sim, loucura. Nesse nível mesmo. Loucura, Porque que loucura. eu lembro, acho que você comentou, se eu tiver errado, você me fala, que você, nesse pino que você caiu, você entrou numa depressão, né? Que caí no pino, rapaz. Lá ele. Só se for um pino bem miúdo. Assim. Cara, que loucura. Você ganhou um dinheiro enorme e depois entrou em depressão por esse vazio, né? É, cara. Isso não é muito comum. Normalmente, meus amigos que fizeram exit, eles tinham coisas que amavam, já viajavam e tal. Sim, entrei numa depressão. Eu vendi a empresa em 2008. Fiquei nela 2 anos e tal. Saí dela em 2010. Vendemos a última parte em 2011. Foi de 2010 para 2011 que começou essa depressão pesada, porque eu já não ia mais pro escritório, sacou? Uhum. Então antes eu ia pro escritório, claro, como todo ser humano normal, tomava banho, escovava o dente, tinha horário pra ir, horário pra sair e tal. Trabalhava pra caceta, chegava, não chegava tão cedo, chegava às 9h30, 10, saía tipo meia-noite. Porque hacker gosta muito da noite, né? Eu era bem hacker. Apesar de CEO, eu ainda hackeava o sistema e tal. Programava, fazia script de invasão. E tal, mas aí, cara, quando eu comecei a não ter muito porquê, por roupa e tal, começou aquela depressão de filme mesmo, tipo, não escovava o dente, não tomava banho, fui aquele 3º dia na cama sem tomar banho, falei, não tá normal isso aqui não. Aí foi começando mas hoje eu vou no kite, fui no kite, me arrebentei no ombro, que é um esportezinho perigoso, o kite. Sim. É que nem paraquedismo, sou paraquedista também. No início a chance de você morrer é bem grande, caramba. Porque você salta do avião, depois os professores estão contigo, depois eles saem. Tu tem que pousar sozinho. No primeiro salto de paraquedas, tu tem que pousar sozinho. Tirando aquele que você vai grudado no professor, que é o tandem, nem tem graça. Cara, foi foda. Foi foda. Não é muito legal abrir, o brasileiro acha que isso é coisa de maluco, né? Depressão, coisa de doido. Mas, cara, cada vez tá aumentando isso mais. Né? Na minha época não tinha tanto, não. Hoje em dia, com a internet, a galera tá muito estragada. Né? Sim. Bem pior, cara. Bem pior. Dopamina, cara. Dopamina o tempo todo. E, cara, nesses 14 anos, você teve um resultado expressivo na sua empresa, né? Ou era uma empresa que ela tinha um valor de mercado, ela tinha um cash flow interessante? Qual que foi o melhor ano, assim, daqueles 14 anos? Cara, a gente faturava, assim, tipo, mais de 10 milhões por ano, só que não era um negócio tão chuchu beleza que nem, por exemplo, o dígito hoje em dia, ou áreas que vendem com uma margem grande. Porque uma empresa de segurança da informação, ela pode criar software e soluções próprias, que é raro no Brasil. Eu até gostava de programar, quase criei um firewall, uma tecnologia aqui, mas não tinha tempo. Normalmente a empresa de segurança da informação no Brasil acaba pegando soluções de outros, firewall da Checkpoint, antivírus da Symantec, sei lá da onde, da McAfee, sistemas de filtragem, detecção de intruso, coisa de nerd de Israel, tal, monta a solução, entrega e revende. Então, apesar de 10, 15 milhões de faturamento, a maior parte a gente pagava de custo de mercadoria vendida para essa galera. Hoje você até comprava e vendia como serviço também, mesmo assim tinha um custo por trás. Então a nossa margem não era tão alta, mas assim, o que eu consegui fazer para mudar isso foi criar o conceito de segurança continuada. Não tinha, antigamente você comprava o firewall, o antivírus, acabou. Era um setup e acabou. Eu criei o conceito de security outsourcing, né? Não tinha outsourcing na época, então ele pagava um mensal pra gente. E não interessava o que a gente fazia a segurança deles. Então a gente conseguia comprar produtos melhor custo-benefício e tal. Legal. Então a gente tinha, na época que foi vendida, perto de R$1 milhão por mês de faturamento. Uau, e é engraçado, a gente olha hoje em dia, isso é fácil fazer num perpétuo de um infoproduto hoje em dia, mas na época não tinha marketing digital. Sim. Não tinha nem internet direito. Mas você criou um conceito de LTV de um negócio que não existia. Exatamente, né? Criou um conceito de LTV de serviço. Oi? Quantos clientes ativos? Eu não me lembro agora não, cara, mas era coisa como dezenas, não eram centenas não, mas mesmo assim fazia 1 milhão. Tinha Oi, tinha Embratel, tinha Banco Pactual, a gente assim, tinha cliente grande, né? R$80 mil por mês. Sim. Grande, né? Foi nos grandes. Sim, grandes e médios divertidos, assim. O Banco Pactual acabou ficando grandão, virou um banco gigante, a Embratel é grande e tal, mas tinha uns médios divertidos também, de advogados, que faturavam muito também, e foi isso. André, precisava prospectar, os caras vinham até você? Como é que era o teu game assim? Quero aumentar meu faturamento. Cara, a gente prospectava. A gente prospectava porque o mercado de segurança da informação, até uma coisa para os vendedores que estão nos assistindo, tem mercados que são chatos de vender. Então, por exemplo, segurança da informação é aquela coisa que quem compra, o CIO ou o CEO raramente, e às vezes o CSO, que é o Chief Security Officer.
E ele normalmente compra segurança da informação meio puto, porque ele não está comprando um SAP que vai agilizar o faturamento e a empresa vai ter mais fluxo de caixa mais rápido, que é uma boa solução de TI. Então, pô, vem aqui SAP, agiliza o nosso fluxo de recebimento de caixa. Segurança, assim, tem que ter essa parada se não para, senão o sistema não roda. Ou seja, a gente não era que era mal visto, a gente era visto como um mal necessário. Não era sexy. Não era tão sexy. Era até sexy no cinema, coisa do hacker, mas no dia a dia, no B2B, não era tão sexy. Eu inclusive, tornei bastante sexy sem ter o Sexy Canvas ainda, porque, por exemplo, enquanto todas as empresas concorriam comigo, na época era Modo, e nós éramos a segunda maior do Brasil, tinha uma abordagem chata e não sexy de TI. Olha, compra um antivírus tal, compra um firewall tal para se manter seguro. Era só essa copy. E a gente não, a gente percebeu que quem estava contratando a gente, que era chato contratar, contratava para quê? Para o sistema não parar. Para ele não ter que ser acordado 4 da manhã, no meio de um coito lá com a esposa, ou para ele estar nas férias dele, de, sei lá, no domingo, se acordar tem que voltar correndo porque invadiram a Oi lá, a Coca-Cola, sei lá o quê. Então a gente começou a fazer uma campanha que era B2B, mas era B2B2C. Então, por exemplo, nossos brindes eram uma lata que parecia uma lata de filme antigo, sabe aqueles filmes assim, de cinema mesmo? Sim. E aí tinha 10 ingressos de cinema para ele ir com a esposa dele no cinema, e a cópia era assim, vai curtir a vida enquanto a gente cuida da segurança da tua empresa, e não compre o firewall e ganhe de brinde um antivírus. Ninguém quer saber disso. Então a gente foi meio agressivo nesse lugar, e nossos brindes sempre foram maravilhosos. A gente fazia festa anos 80 para os clientes todos, então a gente trabalhava muito Sexy Canvas sem saber, cara. E a gente foi se diferenciando assim, tipo, a gente virou uma empresa, e era fácil sair da multidão, porque todo mundo fazia mais do mesmo, que é o padrão Brasil de não qualidade, né? E você era um cara já de criar relacionamento, de vender pelo relacionamento, você já usava esse teu músculo de relacional. Sim. E muita gente fala do B2B, isso é engraçado, que a melhor maneira de vender para o B2B é você pensar no o cargo do cara que está te comprando. Então, o cara vai dormir melhor à noite, vai ficar mais seguro, vai poder tirar férias. Ganhar um prêmio de produtividade da instituição tal, você ajuda ele a ganhar esse prêmio. Exatamente, ou seja, na entrelinha, o bom vendedor B2B é aquele que fala da solução para a empresa, mas no final ele encaixa uma vantagem para quem está comprando. Exato. Não que seja assim, meio que um suborno do cara, mas ele joga isso no meio, não, porque a decisão é emocional. Quer dizer, não que eu fazia suborno. O Yuri que fala, só para te interromper, interrompendo os dois, tudo que é feito, por exemplo, no mundo do governo, eu trabalhei na IBM, eu não podia fazer nada de errado porque ia preso lá, o bagulho era doido, eu assinava pela IBM muito novo, então a gente participava de muita licitação de governo, nada mais chato que B2B de governo, né? É a lei 8666 e tudo mais. O que eu fazia? Eu levava todos os clientes para churrascaria e tal. Tem gente que vai além, dá propina, leva em puteiro, dá no final do ano uma cesta de Natal de R$8.000, né? E então existem formas, e tudo, por que eu falei isso? Porque não é ético, tipo, não façam isso, sejam éticos, mas todos esses itens estão levando em conta o humano que está do outro lado. No B2C é mais fácil, porque já é si, mas no B2B, se você olhar o humano e entender os 14 itens, não querendo vender o peixe do Sexy Canvas, você se diferencia sempre. Sim, se apropria, é ganância. Sim. É verdade. Opa, legal. Em que momento, André, a gente vai chegar no Sexy Canvas, que eu quero que tu fale sobre ele, que eu acho fantástica essa metodologia. Em que momento que você entrou ali naquela situação, em que momento que você acordou, tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho esses milhões aqui, mas, cara, legal. Preciso fazer alguma coisa. Cara, foi uma ótima pergunta, porque eu fiquei assustadores 10 anos coçando o saco. Eu fiquei dos 35 aos 45 naquela casa, 10 anos. Tu torrou dinheiro? Cara, eu torrei mais ou menos, porque, como eu falei, eu sou um cara que não deixa a peteca cair, até pelas minhas origens, né? Porque o povo judeu é um povo que foi muito ferrado ao longo da história, né? E é um povo que focou muito em aprender, e para mim deu um bug na Bíblia, porque na Bíblia Deus prometeu aos judeus que seriam tão numerosos quanto as estrelas no céu. Só que o povo judeu é o único povo que não recebe conversão imediata. Se você quer ser muçulmano, basta você declarar que Alá é seu Deus soberano e não sei o que, Allahu Akbar e tal, você já vira muçulmano na hora. Para cristianismo também todo mundo, eu fui responder da minha vida, de como que eu saí dos 10 anos, eu estou falando das religiões agora, mas eu vou falar. No cristianismo, você basta falar Jesus é meu salvador e não sei o que, você virou cristão na hora. Budismo é uma coisa, judaísmo não. Tem que fazer 5 anos, passar uma faculdade, estudar hebraico, cortar né, dar uma cortadinha, fazer uma circuncisão no pau, né, porque você é obrigado a fazer. E você tem que estudar a Torá, estudar a Bíblia. Então, nós somos hoje 15 milhões de pessoas no mundo todo, e as religiões maiores, que são muçulmanas, têm, em primeiro lugar, os cristãos, né, separando catolicismo e protestantismo, somados dão 2,3 bilhão de pessoas, nós somos 15 milhões.
E os muçulmanos, que são a segunda maior, com 1,9 bi de pessoas e crescendo muito mais do que o cristianismo, né? Me assusta um pouco isso, nada contra, o muçulmano é muito da paz, mas a galera radical dos muçulmanos que usam errado o Corão são complicados. Mas isso que eu falei isso, assim, os judeus têm essa coisa, foram muito perseguidos desde o Egito, não sei o que, o Holocausto, pogrom na Rússia, e até hoje, né, tá rolando muito antissemitismo por conta da situação lá de Israel, com Hamas e tal. Mas quando eu senti que ia dar merda, eu estudava alguma coisa. Então, nesses 10 anos, eu fui presidente da Associação Brasileira de Startups, comecei a palestrar uma coisa chamada Sexy Startups, que pouca gente sabe, o Sexy Canvas não nasceu o Sexy Canvas geral para qualquer negócio, vendas, tudo, produto. Ele nasceu para startup. Então, eu ficava sempre me garantindo que eu tinha alguns milhões na conta, seguro e tal. Foi quando eu estudei criptomoeda também. Em 2017, resolvi estudar criptomoeda. Ganhei milhões com criptomoeda. Milhão quanto mais ou menos, André? Quanto eu ganhei? Sendo muito franco, coloquei 100 mil reais em 2017. Tava mais ou menos 2 mil e tantos dólares. Foi a 20 mil dólares. Ganhei múltiplo de 20, né? Vezes 20 não. Vezes 20. Vendi quando estava 18 mil dólares, então eu fiz aí 1 milhão de reais limpo. Tão otário que eu sou e correto, trouxe para minha conta do Itaú e paguei ganho de capital, que na época eu nem precisava. Sim. Mas eu ia aparecer 1 milhão na conta do Itaú, o que eu ia falar pro governo? Me prostituir. Não sou tão gostoso assim. Aí eu paguei e ainda mantive mais alguns bitcoins guardados para o que está acontecendo agora, né? Ainda tem? Tenho, pouquíssimos. Vou te falar, então eu tenho 2 bitcoins, 1 milhão e 100 mil reais. Então, eu sempre fui me garantindo, então fui lá nos 10 anos, meio, pelo menos não tô perdendo dinheiro, não tô queimando caixa que nem um borderline, sei lá, um bipolar que pega 5 mulher maluca, vai pra Miami, gasta tudo. Não era isso, eu só era comedido, mas gastava. Fui gastando do principal, fui garoto, fui mirim. Né? E aí, cara... Foi juvenil. Fui juvenil. E aí o que me fez realmente sair desses 10 anos, cara, foi um acidente. Tive uma namorada muito ciumenta que me empurrou da escada da minha casa, porque achou que eu estava traindo ela, e detalhe, não estava, fala aqui em público, e machucou minha coluna, e eu estava 10 anos meio coçando o saco, meio andando de lado, meio deprimido, meio sem trabalhar. Falei, mano, agora eu tenho dor todo dia, dor física. Tô com dor agora, inclusive, já melhorou muito, mas não zerou, nunca zerou, 8 anos eu tenho dor. Eu falei, cara, agora eu tenho que acordar pra vida, porque antes eu reclamava, não sei se pego o sol hoje, vou na sauna integrada à piscina, ou fico na sala de TV, ou cinema, ou se vou sair com meus amigos para almoçar. Que vida chata, né? Aquela reclamação de software, né? Que não tinha que reclamar de nada, né? Agora não, quando começou a doer o hardware do corpo físico, eu falei, cara, agora eu tenho que acordar e eu tenho que me tornar produtivo, ativo, de novo, minha cabeça sempre foi muito boa, chega. E foi quando eu fiz a minha primeira live, em 2000, quando foi isso? Foi 2018? Uhum. Foi 2018 quando aconteceu isso. Eu fiz a minha primeira live, que eu não tinha nem assunto para falar, a única coisa que eu podia falar era de startup, que eu fui presidente da Associação Brasileira de Startups em 2015. E aí, por incrível que pareça, deram 16 pessoas na live, que eu achei, nossa, que merda, 16 pessoas. Sou um cara que fazia palestra para 2.000, 3.000 pessoas. E aí alguém me falou, não, 16 para a primeira live é muito bom. Eu não conhecia nada de Instagram, tinha 400 seguidores. Aí foi quando eu apostei nisso, e aí hoje tem 435 mil seguidores, e de lá para cá só cresci. E é isso, foi o que mudou minha vida. E como é que você começou, assim, a ir pro criar infoproduto, né, criar o Sexy Canvas, divulgar, porque você escolheu o infoproduto? Minha cabeça, então, eu queria saber, do 400, você não desanimou com 16 e falou, cara, e precisa de perseverança, né, para você crescer nessa parada. Precisa, E você teve consistência aí em qual momento? A minha consistência veio da dor física, literalmente, porque quando eu acordava todo dia, abria o olho e sentia dor, eu falava, não, mano, agora é foco total na missão. Depois eu fiz uma mini cirurgia, melhorou a dor física e tal. Mas como foi? Eu, por incrível que pareça, eu sou da velha guarda, né? Faz 6 anos isso, mais ou menos, que eu tô no digital. Eu entrei no Mastermind do Raya Santos. Então, um amigo meu, Bruno Galvão, que é um cara que eu tinha investido, eu fui investidor anjo também nesse período. Perdi dinheiro pra cacete, né? Mas, sério? Porque na época, cara, eu comecei a ser investidor anjo em 2011. Yuri não era nem nascido, pra você ter uma ideia, tô brincando. Cara, tô zoando, Yuri. Cara, eu perdi porque a gente apostava muito, tinha um cara parecido com o Mark Zuckerberg, meio magrão, meio cara de maluco. Vou investir nele porque ele parece o Mark Zuckerberg, era nesse nível. Sim. De mexer em PowerPoint e tal, não tinha esse rigor de mexer direito. Então eu perdi muito dinheiro, mas depois eu ganhei. A empresa que eu mais tive ganho como investidor anjo foi uma empresa chamada Gamma Academy, do meu querido Guilherme Junqueira. Eu coloquei 25 mil reais e eu tirei uns 450 mil reais. Assim. Uau, foi legal. Um ROI, bastante bem bom. E aí, voltando, peraí, que eu me perdi, por que a perseverança, né? Sim. Aí um belo dia o Bruno Galvão, que eu tinha investido na empresa dele, falou, cara, tu tá tão aí paradão,
em casa, por que você não vem pro Mastermind do Arraian? Eu falei, o que é Mastermind? O que é Arraian? O que é marketing digital? Nesse nível, eu era cara das startups mesmo. Tinha até uma rixa, né? Idiota entre startups e mundo do marketing digital. Sim. Aí foi quando eu fui no primeiro. Paguei, fiquei puto de pagar, porque todo mundo me pagava. Não só me pagava pau, como me pagava grana. Pô, vou pagar. Paguei 20 mil reais pra entrar no Mastermind do Arraian. Falei, pô, tá bom, vamos lá. O cara entregava o Arraian, todo mundo fala mal dele. Realmente ele passou do ponto, uma certa época, ele usou muito Sexy Canvas demais até. Tem até um vídeo dele no YouTube falando que usou o Sexy Canvas, por isso que ele é tão odiado, por isso que ele bombou tanto, mas ele exagerou. E aí foi lá que começou. E quando eu entrei, eu falei, cara, eu sou um cara que vai vender o quê? Né? Você tem que perguntar, o que você pode vender? O que você é bom em vender? Porque o pessoal tem a impressão que não sabe nada. Sim. Cara, tem gente que ganha dinheiro vendendo curso de brigadeiro, galera. Tem gente, eu tive uma aluna... Pudim perfeito. Pudim perfeito. Eu tive uma aluna que vendia curso de roupa de mesa, costurar em casa, aquele jogo americano, porta-copo e tal. Ficou milionária. Então, o que eu ia vender? Né? Eu falei, pô, vou vender como criar uma startup, mas startup é um mercado meio pobrinho. Apesar de ser startup chique, o cara nunca tem grana. Tá sempre fazendo bootstrap, programando em casa, virando noite. Sempre precisa do dinheiro do investidor. O cara não tem grana para me pagar. Foi quando eu vi... eu sou muito conectado com egrégoras superiores, né? Sou meio maluquinho do extraterrestre. Eu ouço coisa, eu chamo meu cérebro de Douglas, mas Douglas é um extraterrestre, que eu me comunico. Então eu comunico. Eu revelando isso mais recentemente porque eu tinha medo de ser chamado de maluco, coisa que sou. Aí, cara, eu comecei a perceber que desde criança eu tinha uns discursos sobre a sociedade, eu era meio filósofo, entendeu? Então eu discutia um discurso muito mais de persuasão para coito, né, para pegar a mulher. Quando eu era novo, eu chegava pra menina, olha as pombas fazem 100% do tempo que elas querem, os humanos não, os humanos fazem o que tem, que pra agradar todo mundo. E eu acho um absurdo, todo cara que pega geral é considerado fodão, e a mulher que dá pra um cara na primeira noite é considerada vagabunda. Isso é um absurdo. Aí, menina, vamos ali do lado comigo. Que estratégia. Comecei a criar várias coisas. De repente, nessa época, eu falei, cara, bum, se juntou tudo. Eu falei, existe uma dor universal do capitalismo, de qualquer país, que é como criar produtos, serviços e podcasts, qualquer coisa, embalagens, que eletrifiquem, que encante o humano. E sabe qual era a resposta que existia antes do Sexy Canvas? Não existia. Você conhece alguma metodologia que otimiza a criação de coisas para terem sucesso? Não, é tudo tentativa e erro, MVP, copia aquela padaria ali, coloca um croissant maior. Vamos imitar a Tesla, fazer o BioD, só que mais barato. É assim que se cria produto e serviço até hoje. Falei, gente, isso é um enunciado de problema muito importante para o capitalismo. Então, eu sempre pensei grande, sempre fui muito questionador. Falei, vou pesquisar uma solução para isso. Acho que vai estar com um boi na sombra, né? Você não sabia se ficava na sala ou não na sala. Você começou com um problema, não? Comecei com um problema, porque assim, como assim? E quando eu fui na presidente da Associação Brasileira, eu falei, bom, pelo menos aqui eu vou descobrir o segredo das startups. Porque bem ou mal, elas descobriram como criar empresas bilionárias em pouco tempo. Ou seja, eles sabem da cabeça do humano, eles sabem o que encanta. Aí eu fui descobrir que não. Que as startups, na verdade, descobriram uma forma ou de falir rápido, ou de dar certo rápido, ou de pivotar rápido. Então, o barato da startup é agir rápido, não é descobrir o que o cliente quer. Ali, o Instagram não começou como Instagram, ele era tipo um Yelp. O Groupon, que era o peixe urbano da gringa, ele começou como um site político. As pessoas não sabem disso. As pessoas acham que o Groupon sempre foi compra coletiva. Não. Era um site que as pessoas iam protestar a favor do aborto numa pizzaria nos Estados Unidos, e o Groupon era um site político. Então vamos juntar dia 8 do tal, na pizzaria Mangalô 3 vezes aqui em Austin, Texas, sobre o aborto. Aí juntava lá, de repente enchia a pizzaria numa terça-feira falando, mano, como é que a gente vai monetizar coisa política? A galera política não tem grana. A galera normalmente é meio de esquerda, assim, sem grana e tal. Nada contra, mas tudo não a favor também. Aí eles falam, cara, a gente tá lutando num restaurante, tá lutando num hotel. Peraí, será que não é esse nosso negócio? Pivotaram, virou compra coletiva. Ou seja, ninguém sabe o que tá fazendo, nem mesmo as startups, nem mesmo a Apple. Tô até com a camisa polo aqui da Apple. As empresas não sabiam. E pra mim pareceu um enunciado grande o suficiente pro meu ego, porque o meu ego é inflado, e eu fui atrás disso. Já que sabendo que tinha uma chance enorme de eu não conseguir chegar lá. Porque se o mundo inteiro não tinha chegado lá com Stanford, MIT, faculdade de negócio, por que eu, um lindo rapaz latino-americano, estudando sozinho, ia conseguir? Ia conseguir. Consegui de verdade chegar numa receita geral de sucesso. Que essa frase sozinha já parece charlatão, né? Falando sim. Como assim? Como que você chegou, né? Porque você tem esse momento que tu não tem. E como é que você começou o teu estudo para chegar que hoje faz todo sentido, quando eu vejo, quando todo mundo vê, faz todo sentido. Mas como é que tu chegou? Então,
Foi assim, foi fácil, é fácil explicar. Inclusive você aí de casa, que eu olhando para todas as câmeras ao mesmo tempo, vou olhar para minha câmera. Você aí, nosso telespectador, né, velho, fala essas palavras assim, você é nosso telespectador deste canal tão bonito. Muitas vezes você foi treinado para nunca criar nada. Usa a matriz SWOT, eu uso o método de receita... Fala tu. Só esticou o braço. Eu uso receita previsível do Aaron Ross. Eu uso matriz SWOT, né? A gente tem essa mania no Brasil de receber tudo da gringa, concorda? A gente não cria metodologia. Sim. Vocês já viram na frente de vocês alguém que criou uma metodologia de marketing 100% nacional? Não. De marketing, mesmo, não uma coisinha, uma coisa, 3 passos, não é isso. É uma metodologia séria, que inclusive está na faculdade agora. Tem cadeira de Sexy Canvas na qual eu dou aula em São Paulo. Por que não surge isso aqui no Brasil? Não é porque a galera aqui não tem criatividade, porque tem, a galera aqui é bem criativa, porque não tem na cabeça a percepção de merecimento. Brasileiro não cria, brasileiro nunca vai ser prêmio Nobel, brasileiro não cria metodologia. Então, só uma dica para você de casa, cria metodologia. É possível, é muito fácil diferenciar. Tá, como eu comecei? Eu comecei com esse enunciado. Tipo, não é possível que as pessoas não otimizam a criação de produtos e serviços, é sempre tentativa e erro, uma porcaria, copia, tal, como eu falei. Aí eu falei, o que aconteceu? Vamos lá, aí o próximo passo seria, o que agrada o humano? Né? A pergunta que eu teria que responder para criar uma teoria embasada nisso. Não tem essa resposta. É meio intuitivo, cada humano é de um jeito, né? Poxa, eu fui começar a estudar o mercado de sorvetes, Häagen-Dazs aqui, Ben & Jerry's acolá, Batio de Latte. Aí comecei a olhar o mercado de extintor de incêndio, comecei a olhar o mercado de carro. Se eu fosse estudar cada indústria separadamente, tá todo mundo com cara de sono aqui. Tô aqui, pô. Assim. Eu também tô brincando. Não, eu tô meio gripado, meio chumbado, mas acho que a voz tá saindo, isso que importa. Aí eu comecei a estudar as indústrias e falei, cara, não consigo pegar nenhuma chave nas indústrias separadas. O que todo humano gosta, não importa a indústria, seja B2B ou B2C, né? E aí eu fui estudar os grandes que vieram antes de mim. Então eu comecei por Freud. Então parei, minha irmã é psicóloga, então eu comecei a estudar bastantes textos e livros de Freud inteiros, para entender o que deseja o humano. E Freud fala muito sobre a teoria da sexualidade, do desejo, da libido, né? Quando Freud fala da libido, todo mundo acha que libido é coisa de transar, né? Como tá tua libido? Toma um Viagra. Tal. Não, libido é a energia do id, que é o id, né? Para Freud é o nosso bicho-homem. Falei, porra, será que é isso que vende? E foi muito fácil. Então você tinha uma pista lá. Eu tinha uma pista. Comecei com Freud, depois eu fui para biologia, Charles Darwin. Por que eu fui para Charles Darwin? Porque Charles Darwin mostrou que as espécies vão se evoluindo e vão ganhando espaço e dominando outras espécies, às vezes até matando outras espécies e sendo vitoriosas e procriando muito, à medida que elas vão cruzando o gameta e realmente transando mais, literalmente. Então eu falei, então na biologia existe uma premiação para o momento do sexo, para qualquer espécie, o orgasmo, né? Não tem nada melhor que o orgasmo, inclusive entre produtos pagos. Se você vai na churrascaria rodízio, você come uma picanha com queijo, um mignon, uma sobremesa, você quase goza, né? Mas não goza. Você não tem prêmio de orgasmo alimentar, você tem somente prêmio de orgasmo sexual. Eu falei, cara, será que Freud, que fala que tudo é a libido do id, a vontade mais basal, o que faz? Tem aquelas piadas, piada dos adolescentes falam, por que tu estuda? Vai na faculdade, ganha grana, para comprar um carrão, para comprar uma roupa, para quê? Pra transar. Sim. Então eu comecei a ver que tudo, o pessoal acha que o sexo é só de sexo, mas não é não. Tudo se embasava na teoria da sexualidade de Freud. E aí o Darwin me embasou isso com a teoria da evolução das espécies. E aí eu fui estudar também filósofos, muitos filósofos. Por que eu fui estudar essa galera toda? Primeiro, o erro de quem cria uma metodologia. Vou criar uma metodologia de vendas. Logo, vou estudar todas as metodologias de vendas de antes. Tá errado. Você tem que estudar biologia, você tem que estudar psicologia, você tem que estudar comportamento humano, behavior economics, economia, filosofia, já falei. História natural, eu fui estudar os Neandertais. Por que eu fui estudar essa porra toda? Primeiro porque eu tava com tempo e tinha que encher minha cabeça, porque senão, você já viu, cabecinha vazia no meu caso aqui é a oficina do diabo, literalmente, que eu fico lá não fazendo porra nenhuma. E aí eu fui perceber, depois de tudo, que o que vendia era o que vendia pro bicho, homem, que é o id de Freud. Tá, legal. Então, qualquer coisa, Red Bull, te dá asas, as propagandas da Red Bull, aquele desenho animado, tudo que teve sucesso até hoje vende pro id. Mas essa teoria, vou te dar a palavra agora, não era fácil, as pessoas não conhecem o id. Peraí, André, como que vende pro id? Tá bom, vou pedir pro meu designer fazer essa marca aqui. Como é que eu falo para ele? Faz uma marca usando o id, ele não vai entender essa interface de comunicação. Sim. Foi aí que eu tentei simplificar e, por sorte, né? Não foi sorte, né? Foi bastante trabalho, né? Nunca foi sorte, sempre foi relação, né?
dizendo aí o meu amigo Kaiser, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Questionei bastante Deus nesse processo, foi bem difícil, uma brigalhada na sociedade brasileira. Percebi que os 7 pecados capitais representam o id humano, que é comer, ter ira, transar, tudo mais, só que não só os 7 pecados capitais. Faltava uma peça que eram as 7 emoções da criança interior, que não tem nada mais bicho do que quando a gente foi criança. A gente brota criança aqui, a gente é bicho. Faz cocô na fralda, grita, tá com fome, grita, esperneia. A gente fala, a gente quer mamar no peito agora, sabe? Você recebe o brinquedo de aniversário sem pilha, a gente fica mais puto do que se não tivesse recebido o brinquedo de aniversário. Então eu comecei a estudar assim, e tudo tava ali o tempo todo e apareceu para mim como um Plínio, o extraterrestre ajudou também, mandando coisas prontas. Sim, Douglas. E aí, cara, foi assim que chegou esse estudo. Como eu comecei, eu contei tudo. Como eu comecei, foi chegando. E então você lê que o instinto do homem que faz ele agir. E na venda, na psicologia, a gente também acredita isso. Né? Então isso tem tudo a ver. Ou seja, você é instintivo. A gente fala até em vendas, André, que o ser humano ele toma uma decisão na emoção e essa emoção, às vezes, ela é lá de trás. E ele justifica muito bem na razão. Ou ele nega a compra na razão também. Dentro do Sexy Campus Academy, a gente fala muito. Nosso trabalho é tocar no id, né, no cérebro reptiliano. Não se usa mais esses termos reptiliano, límbico e neocórtex. Mas para explicar é bom. Sim. A gente tem que fazer ele desejar muito aquele produto, porque o neocórtex muitas vezes vem depois ou corroborando, falando, eu quero mesmo, temos dinheiro, vale a pena, ou ele vem falando, mas você precisa mesmo disso? Você já não tem um tênis branco? Para que um carro elétrico se você já tem o seu que é gasolina? Então, muito da cultura da escassez vem no neocórtex também, então nosso trabalho no Sex Campus é induzir muito o desejo basal e inibir com boas razões do neocórtex. Quanto tempo demorou até você ter o pã até a hora que tá pronto? Cara, vamos lá, quando eu comecei no Mastermind, eu não tinha o infoproduto ainda. O que eu tinha já é uma escola baseada no Sexy Startups. Então já existia o Sexy Startups, que era a aplicação pura de Freud para startups. Então eu já aplicava, um monte de empresas usavam, um monte de empresa contratava a minha palestra. Eu dava palestra na Campus Party para 10 mil pessoas, não, pouco menos, umas milhares de pessoas na Campus Party. Então eu já tinha isso. Quando eu fui para o digital, eu adaptei isso não só para startups, como também para tudo. Branding, telemarketing, copy, embalar, serve para tudo mesmo, até para nós somos produtos. Quem está consumindo esse podcast, ou vai achar chato, ou vai achar legal, ou vai achar o Yuri gatinho, ou vai achar o André chato. No final das contas, quem está decidindo é esse ser basal. Então eu fui percebendo que se aplicava em tudo. Então, para transformar o Sexy Startups no Sexy Canvas, que é aquela folha de papel, que aliás me dá muito problema, gente, é Canvas com S, tá? Não chama de Canva que eu fico deprimido, porque por causa do aplicativo Canva me ferrou muito o branding. Só chama Sexy Canva, atrapalha. Cara, demorou uns 3 anos para fazer essa conversão, mas a pesquisa em si já vinha desde o Sexy Startups. Eu posso dizer que é mais de 10 anos de tentar encontrar isso, mas a consolidação demorou uns 3 anos e agora já tenho 7 anos de teoria. E a tese foi muito boa, na minha opinião, assim. E pensa bem, uma pergunta fácil, a pergunta que eu fiz, o enunciado, gente, como é que as pessoas criam coisas sem saber se vai dar certo? Não é uma pergunta que qualquer um poderia fazer? Sim. Então, questionem também, questionem. Tipo, Elon Musk, é um gênio, não é? Mas ele chegou e fez assim, NASA, por que tu usa fibra, como é que é, liga de tungstênio, carbono nos foguetes? Porque é que aguenta maior temperatura, reentrada na Terra. Mas custa 300 trilhões de dólares o centímetro quadrado isso aí. Não quer fazer com aço não? Falei com o meu amigo lá da engenharia de materiais, ele falou que aço é bom. Aí o pessoal da NASA, Elon Musk, bem na boa, tu vai falar com a gente para usar aço no foguete? O que é isso? Tu é de lata velha? Se fuder. Aí o Elon Musk foi lá e fez com aço. Sabe quanto barateou o foguete do Elon Musk? Quanto? Comparado ao tungstênio carbono da NASA? 97% de desconto. Caramba, não é 3% a menos, entenda. Virou quase zero o custo porque resolveu questionar. Porque questionou. E o aço, detalhe, o aço aguenta mais temperatura quente e mais fria do que a liga da NASA, que é um pouco mais leve. A única vantagem é a leveza. Mesmo assim, na hora da matemática, gasolina envolvida, o aço acaba ficando melhor. Sim. Então, ele foi... Para mim, a genialidade do Elon Musk é mais coragem de perguntar, que a gente chama no Sex Canvas, que tem uma jornada que a gente chama de coragem de ser sexy, que é questionar, do que qualquer outra coisa. Assim como ele questionou por que o foguete não dava ré. Né? A NASA já tinha tentado, a Columbia, aquelas naves Challenger, dava ré, né? O foguete voltava e pousava. Só que para reusar demorava 8 meses, era mais caro pra cacete. Cara, ele foi lá e questionou a indústria de carro elétrico, ele questionou a indústria espacial e tudo começa de uma boa pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta, sou contra pergunta.
O cara que tá lá, empresário que tá lá, criando uma marca agora. Como começar certo? O que você acredita que ele tem que cuidar na marca? Como começar da melhor forma? O design em si, coloração, etc e tal, eu não me meto nesse vespeiro. O que eu faço para os meus alunos, ou quando me perguntam isso, eu falo, pegue uma agência de branding sexy. A gente tem várias para indicar. E não é só para ajudar meus alunos, é porque realmente eles entendem que o branding tradicional é muito bom. Se você tiver branding puro, já é bom. Mesmo que não conheça o Sexy Canvas. Quando entra o Sexy Canvas, vai mudar cor, forma, slogan. Por exemplo, o slogan do Red Bull, te dá asas. É basicamente, recompensa, avareza, liberdade, vaidade. Liberdade é o asas, né? Uhum. Vaidade, pô, quem tem asas é melhor quem não tem asas. Te dá, é de graça. E o tempo verbal te dá, não é beba Red Bull e receba asas em 9 meses. Não é? Na hora. Imediato. Que é o preguiça. Esqueci de falar, o preguiça também. O preguiça é serviço rápido, não vai demorar, que saco, demorou 9 meses. Não, é na hora. Então, às vezes, um slogan de 3 palavras te dá asas, você consegue criar usando Sexy Canvas. Então, o que eu recomendo é investir em marca sim, mesmo que esteja começando, pequenininho, mas eu não tenho nenhum dinheiro aqui. Cara, usa ChatGPT, usa Pica, né? E esses outros, como é que é o nome dos outros? É Cloud. Não, esses que fazem imagem, que eu esqueci. Tá. É Midjourney, né? Midjourney tem outro também que eu esqueci. O Dali também, qual que você nome? O Regent, sim. Mas o Leonardo também. Cara, usa isso, informa o que você deseja eletrificar e faça isso. Eu, no meu estudo, também eu descobri que as marcas têm muito pênis e vaginas também, né? Isso é uma coisa que o pessoal ri muito na minha palestra. Falo sobre a marca da Coca-Cola. Não sei se o pessoal vai lembrar aquele cola do Coca-Cola. Alguém pode pegar uma latinha aqui? Tem. Eu joguei fora aí recentemente. Eu não sei se foi aqui ou se foi lá embaixo. Aquele cola tem... Pega uma latinha de Coca-Cola aí. Pode ser cheia, não vou abrir não. Tem uma coisa que parece um falo, né? Como Freud chama, falo é pênis, né? Sim. E tem o L, tem uma penetração acontecendo. Mesma coisa na Marlboro, mesma coisa na Paris Filme, mesma coisa na Electrolux, mesma coisa na Louis Vuitton, na Chanel, todos são pênis. Obrigado. Não sei se vai dar pra câmera pegar. Isso aqui, ó. Esse C com esse tupete, com essa bola aqui, entrando nesse L, tudo bem, pode ser uma coincidência. O pessoal vai falar, não, mas o cara da Coca-Cola nunca soube disso e tal. Ele pode nunca ter sabido, mas ele tinha 18 marcas na frente dele. Por que ele escolheu essa? Com certeza. Entendeu? Então, assim, a resposta não seria faça uma marca com pênis e vagina, que o pessoal nessa hora me acha mas se possível, sim, cara. Tem muita coisa de penetração nas marcas. Isso não só. Tem uma suruba ali no não tô pensando, não. Não tem uma coisa assim. Tem a penetração em algum canto aí. Mas deixa eu perguntar, André, assim, marca pessoal e marca empresarial, as duas tem que ter. Na pessoal também você ajuda muita gente a parecer mais sexy e atrair mais audiência. Uma coisa que eu queria te perguntar, você dá consultoria para empresas, para pessoas, para quais segmentos, ou só vende em massas? Que eu sei que teve um baita resultado no infoproduto. Você vendeu, às vezes, múltiplos 7 dígitos e tal. Não, todo lançamento era milhões, Tá, e hoje você faz, você falou que os grandes usam a sua metodologia, você chega a dar uma consultoria que, vem cá que eu trabalho o seu aspecto sexy? No início do processo, lá atrás, sim, fazia, mas eu sou meio, como eu falei, meio autista da montanha, então comecei a me irritar um pouco, ficar fazendo consultoria 1 para 1, não escalava, então eu parei, e aí a gente fez uma turma de consultores e outra turma de experts, Sexy Canvas, eles passaram a prestar esse tipo de serviço. Mas seus ou não, você indica? É da tua empresa? Não é da minha empresa, tipo CLT e tal, mas são formados e a gente indica, sim, consultores. Legal. E agora, a grande mudança, as pessoas falam, o Thiago Finch usou pra caramba. Pra caramba, cara. Ele é muito mais sexy do que eu, inclusive. Sim, Guto Galamba, tem uma galera bem grande. Mas aí. Ele pegou realmente, usou, ele já usava por coincidência? Alguns já tinham natural, outros mudaram, tipo o Guilherme Batilani, que é um cara que tá bombando agora, um cara meio, um Red Pill 2.0. Ele era professor do colégio, assim, de 2º grau, não se fala 2º grau, ensino médio, ele era professor do ensino médio, todo fofinho, né, o filhinho da mamãe, gente, vamos aprender português e matemática, super pra dentrinho, porque ele tinha medo de ser fodão, incomodar e tal. A primeira parte do Sexão, as pessoas acham que é já pegar os 7 pecados e as 7 emoções da criança interior e sair usando. Não, a primeira parte, o primeiro módulo são 11 aulas, onde eu desmonto essa tese, que aquela versão professorzinho que agrada a mamãe, é a versão que vai ser mais amada pelos humanos, até mesmo pela mamãe e por Deus. Porque isso é uma grande mentira que contaram os brasileiros. Os brasileiros foram criados para perder.
Desde o tempo da colônia de exploração, Igreja Católica Apostólica Romana em Portugal. Era assim. Ele ama a Igreja Católica. Ah, nossa, amo de paixão. Eu não tenho nada contra a liturgia, a fé e Jesus e Deus. Isso aí é legal você ter para quem orar, os mistérios, é muito bom. Mas essa coisa do tipo ovelha, né, rebanho, você não é melhor que ninguém, se coloque em último lugar, mais fácil um camelo passar não sei onde do que um rico ir para os céus. O importante é competir e não precisa vencer. Dinheiro não traz felicidade, dinheiro é sujo, lave a mão. Essa cultura foi uma sacanagem feita por uma colônia que queria arrancar todo o dinheiro do país, do Brasil, enquanto o povo não reclamava. Tanto que funcionou, o povo brasileiro nunca fez uma revolução. Tipo, a nossa independência se deu porque um cara de Portugal, que era Dom Pedro II, lá resolveu ficar no Brasil, o dia do fico. O brasileiro, para ele tá bom tomar uma cerveja e ver jogo de futebol até hoje. Então, eu pinico muito. Então, o Batilani, por exemplo, foi um cara que era todo perdedorzinho e começou a botar a voz pra fora meio escrotamente, tipo, falando papo reto com quem se deixava pisar por mulher e tal. Como eu falei, é um pouco Red Pill 4.0 e o cara tá bombando, muito mais do que eu. Tá chegando milhões de seguidores. O Guto Galamba é um cara que já tinha o seu charme. Sempre foi engraçado, ele sempre foi inteligente, mas ele tinha medo de criar ira. Foi quando ele começou a criar essas campanhas de contra-gordo, não sei o quê, que gerou um monte de confusão. Não tô aqui para julgar o mérito, tô aqui para dizer que é eletrificante. Ira. Eletrificante, exatamente. Né? Com certeza, então, a galera fica mais corajosa. Para mim, a grande mudança do Sex Campus é esse módulo 1. A pessoa muda o jeito de existir. O padrinho do Tantra foi meu primeiro aluno. Me traz um case que aconteceu do Sex Campus, tipo assim, de marca de empresa. Uma marca de uma empresa. O que eles faziam, o que eles fizeram e o resultado. E depois falo que a nossa marca pode incluir Sexy Campus para vender mais. Será que eu faço mais em tempo real? Pode ser, tô aceitando. A minha galera que faz branding, eu não mudei branding e marca de ninguém. O que eu mudei, meu trabalho direto, que eu prefiro dar como exemplo, é mudança de pessoas. Pessoas que são ora CEOs de grandes, assim, eu mentorei um monte de Shark Tank, eu mentorei a galera do G4 lá atrás. Então as pessoas começam empresas totalmente mudadas. O que eu gostava mais de fazer é pegar esses batilanes da vida, esses padrinhos, essa Valesca, aquela que vendia roupa de mesa, dentre muitos outros, que eu acabo me viciando em contar sempre as mesmas histórias, porque estão mais no meu sangue, e a pessoa muitas vezes tinha umas crenças limitantes muito cuzonas, assim, por exemplo, a Valesca tinha medo de... peguei pra comer aqui, Valesca agora tá falando... Não, a Valesca D'Angelo não é tão famosa. O fato é que ela faturava 90 mil, sei lá, 80 mil por ano com o produto digital dela, porque ela tinha medo de falar que a roupa de mesa ia deixar as alunas com dinheiro. Era sempre, vai ser um momento só seu marido vai se agradar de você, seu filho vai largar o videogame e vir na mesa. Aí eu falava, tá, mas você ganha dinheiro só com infoproduto ou você também vende roupa de mesa? Ela falou, vendo também. Eu falei, quanto você ganha? Entre 30 e 50 mil reais por mês. Eu falei, ui, I beg your pardon, quanto? Ela ganhava mó grana. Eu falei, por que tu não vai falar isso para os seus alunos? Porque minhas alunas, eu não sei, porque eu sou da igreja e vão me julgar de gananciosa. Não quero que as pessoas saibam que eu ganho isso. Aí eu falei, meu Deus, olha que estrago na cabeça dessas pessoas, né? Sim. Então teve um dia que ela chorou pra caramba, me xingou, foi horrível. Foi bem no início, onde eu mentorava 1-1 ainda. Ela fez o curso, mentorou. Depois ela mudou. Então, por exemplo, o branding, nesse caso, não vale como uma Coca-Cola, que seria eu adoraria ter o case da Coca-Cola dizendo que foi eu que fiz o branding, não fui eu. Mas ela mudou o nome do curso dela. Isso é uma mudança de branding. Chamava Artesanato de A a Z. Que não... É legal, é fofinho, né? É tipo Guilherme Batilani fofinho. E simplesmente ela mudou para venda mais mesa aposta. Nada demais, pensa bem, não é nenhum case de Coca-Cola da vida, mas sim, só de mudar para venda mais mesa aposta, ela já assumiu a ganância dentro da parada. E não perca seu tempo para falar, não é ganância, eu não sou ganancioso, André, eu sou ambicioso. Olha o medo que a galera tem de ir pro inferno, gasta 2 palavras da língua portuguesa, que são a mesma merda, só que uma vai pro inferno e a outra não. Então você fala, eu não sou ganancioso, sou ambicioso, é bem diferente. Tá entendendo o nível de entranhamento? O ser humano é ganancioso por natureza, né? Todo animal é ganancioso. Os 7 pecados estão num grupo de leões, tipo, leão alfa, ele é vaidoso, eu vou dizer, André, que no final o ser humano quer 3 coisas. Ter mais poder, ganhar mais dinheiro para ter mais poder, transar mais e se sentir mais gostoso na frente do espelho. É triste, mas é verdade. É isso mesmo. Então, ele age conforme isso, né?
Exato, isso Então não tem é do como. bicho. Ó, nos meus estudos de Freud, pra vocês terem uma ideia, quando eu fui estudar criança, isso talvez vai interessar a galera que é meio profundo. A criança, para Freud, tem 3 fases. A fase é assustador, tá? Porque parece pedofilia, mas não tem nada a ver. Freud foi muito zoado. É a fase oral, a fase anal e a fase genital. Olha como o Freud foi louco de dar esse nome pra teoria dele. Né? Imagina na época ele falando criança bebê, tô falando meses, tá? Freud foi, por quê? Assim, é assustador esse nome. A fase oral é fácil de entender, aquela fase que a criança põe tudo na boca, chave, pega coisa no chão, põe na boca, caderno, põe tudo na boca. É a maneira dela interagir e trocar com o mundo. A fase anal não tem nada a ver de sexo, pelo amor de Deus. É a fase onde a criança entende que o esfíncter anal, o poder de cagar ou não cagar na fralda na hora que ela quer ou não quer, é uma moeda. É um papel moeda. Então, quando ela se caga na calça, ela sabe que vai receber carinho, amor, afeto, limpeza. Normalmente de um responsável, normalmente a mãe, tá? E a fase genital é genital mesmo. Quando a criança, bem novinha mesmo, 6 meses, 1 ano, começa a entender que aqui tem uma coisa que dá uma coceirinha diferente do que no joelho e no cotovelo. Essa pode ser até a mais assustadora realmente de Freud, mas todas essas coisas são a base dos pecados capitais. Tipo assim, a mais esquisita é a fase anal e gera a avareza, o controle da moeda. Vou cagar ou não vou cagar? Minha mãe tá pedindo pra arrotar. Não vou arrotar, que eu ganho mais tempo de carinho. Quando eu arrotar, acabou o carinho. Então ela entende que ela tem um papel moeda nas mãos. E assim, você começa a entender que é natural do humano. Quando a religião vem, com razão, fala, mano, você não é um bicho. Não precisa você viver só a partir dos seus instintos, como 99,9% de todas as espécies. Você é especial, você realmente tem o dom de pensar. E é verdade. As outras espécies, a priori, não pensam tão profundamente quanto o humano. Mas nossa essência, ao longo de 60 milhões de anos, sei lá, no caso foi quando os dinossauros foram extintos, o humano, Homo sapiens, os hominídeos, são coisas de alguns milhões de anos para trás. Tá? O Homo sapiens é 200 mil anos, Homo sapiens sapiens, que tem... existe o Homo sapiens, que é o homem que sabe, e existe o sapiens sapiens, que é o que sabe, que já é uma outra espécie mais avançada. E aí, cara, eu me perdi completamente aqui, mas o fato é, essa tentativa de tratar o humano como um ser social, fofinho e benevolente, não é errada, porque assim se fez a sociedade. Estamos vestidos aqui, não se matando como uma tribo maluca de animais, sei lá, mas ao mesmo tempo passou do ponto. Foi nessa passada do ponto que eu tive a sacada de entender que ei, para de criar um produto pro superego, que é esse humano falsificado, bonzinho, vestido, que não quer o mal de ninguém, só se quer colocar em último lugar. Você pode até ter uma roupa da reserva quando você compra, você tá doando 5 pratos de comida, que é um projeto lá do 1P, 5P da reserva lá. Sim. Mas, se você não ficar gostoso e gatinho, você vai comprar? Só para ajudar? Não vai. Não, então, não. Primeiro o bicho, depois o fofo. Não é pra jogar fora o fofo. Sim. Entendeu? Então, mesma coisa a Tesla. Você não está mais emitindo e ferrando efeito estufa, né? Com o carro da Tesla porque é elétrico. Mas se ele não fosse bonitão e não fosse tirar onda, você comprava para ajudar? Não comprava. Então, esse é o problema da humanidade do capitalismo moderno. Ninguém olha o humano como ele realmente é. E por isso criam-se produtos absurdos. Deixa eu dar um exemplo. Quer falar alguma coisa? Porque esse exemplo é muito bom também. Eu dou esse exemplo em palestra. Quando a gente é chamado numa festa de casamento, aí tu está com a tua esposa, ai amor, o amor venceu, Renato e Lúcia vão casar, vamos com uma roupa bem bonita, acho que até dei esse exemplo lá, vamos com uma roupa bem bonita, homenageá-los, vai ser no Copacabana Palace, vão dar lindos filhos, parabéns, viva Jesus. No fundo, o que eles estão pensando? Mano, não vou nem almoçar, vou comer pra caralho, vou dançar até me acabar, vou beber muito, vou roubar chocolate, nossa, vou roubar o arranjo central da mesa, ninguém vai usar depois. Né? Se o cara tá solteiro, então ele fala, bora transar, a galera vai beber. Tem um monte de solteira lá. Tem um monte de solteira puta que a mulher casou e ela não, então, mas ela fala, então eu sou livre, eu vou fazer o que eu quiser no banheiro. O humano é isso, sacou? Sim. E o humano, numa pet shop, a mãe de pet fala assim, no Focus Group, meu cachorro é como um filho pra mim, dou a ele a melhor ração, a melhor tosa, tudo para ele, adoro passear 3 vezes por dia com ele e tal. Aí chega essa mulher, ela informa isso pra pet shop faz o quê? Cria um monte de produto para essa humana super egóica, né? Essa humana fofa. Aí ela chega em casa, tá o cachorro raspando o cu no tapete branco, ela dá um bicão no cachorro, ela fala, meu Deus, não aguento mais cheiro, essa marofa de cachorro, tudo pelo na casa, não tem que passear com ele, puta merda. O que ela queria? Outros produtos, outro serviço, alguma limpeza industrial na casa toda semana, um passeador de cachorro. Então, o capitalismo não entendeu quem é humano até hoje. Sim. E o Sex Canvas é uma proposta bem prática disso, e por isso ele é tão grande no que ele se propõe a ser, que eu falo esse papo de prêmio Nobel. Porque o Prêmio Nobel de 2003 e 2017 de Economia foram estudos de Behavior Economics, que é igualzinho, o Sex Canvas estuda comportamento de consumo, só que eram mais teóricos, ninguém usa muito no dia a dia. Tirando alguns exemplos que são usados no dia a dia, aquela coisa da gôndola
ter a fralda e a cerveja perto, porque o pai vai buscar a fralda de madrugada, que a mãe pediu, e ele vê uma cerveja, então aquela coisa de venda casada tem um pouco nesses Nobéis, né, nesses prêmios Nobel. O Sex Canvas é muito mais democrático, e assim, não vai ser fácil ganhar o prêmio Nobel, mas é possível. É possível. Quero trazer isso pro Brasil, esse caneco. Você tá concorrendo ao prêmio Nobel? Não tô concorrendo ainda, seria mentira eu falar que eu tô sendo visto lá pelo comitê da Dinamarca e da Suécia. Mentira, Estocolmo. Sim. Em termos de potencial de transformação real, é trabalho de prêmio Nobel. Que legal. Só que eles nasceram na Universidade de Chicago, os dois que ganharam de economia. Sim. Eu nasci no gueto, nem no FRJ, que foi que influenciou totalmente, né? Totalmente. O nome Sexy Canvas também não é um nome muito bom para chegar no comitê do Nobel. Pois é, não te ajuda pro Nobel. Suriname. Sexy, Eu ia falar assim, não, loucura, aqui, cara. cara. E você usou o próprio Sexy Canvas pra vender o Sexy Canvas, claro. né? O nome Sexy Canvas, ele gera uma eletricidade. O que é isso? É putaria, propaganda de cerveja, é biquíni? Não, que coisa estranha. Deixa eu ver. Se você gera isso no humano, você gera curiosidade. Aí ele vai ver e vai ver que é sério. É que nem um pouco o que o Ryan fazia. Gerava ódio, você chegava lá e falava, caramba, ele não tá falando coisa tão Ele começou a crescer muito mais por causa de usar bem essa metodologia. Sim, mas ele já era muito bom. Sim. O Ryan realmente ele já era muito bom. Não, eu vi o Ryan direto, cara. O cara gerou ira, gerava polêmica. A estratégia do Ryan era a seguinte: eu vou gerar vários haters, que no final o cara vai virar meu fã. E aí quando eu vi isso, eu pensei, cara, eu comecei sendo hater desse cara, achando ele um cara louco. E aí eu comecei a ver coisa dele e comecei a virando fã, cara. Mas é loucura a estratégia dele. Ele é muito bom. Ele passou do ponto. Ele gerou ira, ele via e inclusive... Nossa, cara, ele passou do ponto. Eu também achei que ele passou do ponto muito, cara. Ele começou a atacar um pessoal, ele começou a atacar todo mundo, né? E aí, cara, eu acho que perdeu a mão também. Inclusive que era amigo dele, mentor dele, começou a atacar o Fábio Augusto. Desse mesmo que eu tô falando. E tipo... O cara que respeita demais, né? Aí eu comecei e poderoso demais, né? Sim. Um cara que tem jato, bilhão. Sim. E aí começou a atacar o Primo Rico e tal. E aí, na época até falei, Ryan, você tá pegando pesado. Você falou com ele diretamente? Sim, a gente trocava bastante ideia. Já fui na casa da Dona Avó, comer um mocotó lá. Nossa, coisa boa. Só que hoje em dia ele parou de falar comigo. Até um pleito aí, Ryan, volta a falar comigo. Ele sempre briga com os amigos dele. Eu não fiz nada, só falo bem dele. Eu só falo bem dele por aí, mas ele pegou pesado. André, tem uma vez que eu compartilhei um vídeo, cara, que eu vi literalmente o que é o Sexy Canvas acontecendo, cara. Foi do carvão. Isso foi muito legal. Sério. O que a gente faz? O que mais acontece com a gente na churrasqueira pra acender aquela porra daquele fogo? É chato pra caralho. Chato, né? Era um carvão. Carvão brasar, é o nome. Carvão brasar, que tu acendia, o negócio se derretia e pegava a brasa. A embalagem já é um acendedor, entendeu? Você não precisa comprar álcool, um pote, guardanapo com azeite. Eu procurei essa porra, não achei. Não, e detalhe, pra mim, os grandes cases de sucesso do Sexy Canvas, fora copy, marketing, vendas, que, enfim, usa muito, são os que criam produtos do zero usando o Sexy Canvas. Pra mim, esse é o meu grande objetivo. Porque tem outra coisa que no mundo do capitalismo não tem. Qual a ferramenta de inovar que existe hoje em dia? Criar um produto do zero que seja totalmente disruptivo, fora da caixa. Não tem. Qual é? Design thinking. A pessoa não cria. Normalmente quem cria produtos fodões fora da caixa? Os gênios. Elon Musk, Steve Jobs. Sim. Essa galera cria produtos assim fora do comum. Aqui nós somos mortais. Não, com o Sexy Canvas basta você pegar uma indústria, preencher o Sexy Canvas. Eu podia ter trazido um aqui, né? São os 14 itens que estão lá, são 7 pecados e 7 emoções da criança. E colocar. O que essa indústria fere? Não eletrifica? Ou eletrifica o oposto? Tipo assim, o que a indústria do mercado financeiro eletrificava negativamente antes de existir um Nubank da vida? Um monte de coisa. Tinha que ir na agência, ajoelhar no milho, e aí tomava não ganhava o cartão de crédito. Isso fere a sua vaidade, isso fere a sua preguiça, isso fere a sua liberdade. Isso gera ira. Quando o banco chega, você é pobre, não gostei de você, não vai ter cartão. Isso gera ira. E o Nubank não. Então, o Nubank pegou tudo que eletrificava o contrário do Sexy Canvas e eletrificou positivamente. Agora você abre a conta usando o aplicativo. Fere zero a preguiça. Sim. Agora você vai ter o seu cartão aprovado no mesmo dia. Porra, fere zero a preguiça e fortalece sua vaidade e tua segurança da criança interior. Sim. Agora no Nubank, o nosso nome é Nu. Isso é uma questão de branding. Por que chama Nu? É pelado mesmo, tá? O pessoal acha que Nu é Noruega University. É pelado mesmo. Caraca, pelado mesmo. Não sabem, exatamente. É Nu. Tô sabendo agora, cara. Muita gente não sabe. Acha que é Noruega, sei lá o que, alguma coisa. Porque sempre tem
transparente. Exatamente. Entendi. Não era só o nome, os atendentes, as fotos do suporte eram sem camisa, claro que não aparecia o peito, era como se estivesse sem camisa. Sim. Então, qual é? A transparência. O que é transparência? No Nubank você não vai ter nenhuma taxa escondida. O que é isso? Segurança e avareza. No Nubank teu dinheiro rende na conta corrente igual a um fundo de renda fixa, lembram disso? Sim. O que é isso? Preguiça e ganância. Sim. Você não tem que aplicar no fundo, tirar. Então, quando você pega uma indústria, você quer inovar, a gente quer inovar a indústria de grãos. Essa aqui, grão. É só deixar mais sexy. É só deixar mais sexy. Entendi. Aí, o quê? Tudo. Se possível, os próprios grãos, assim, o nosso grão, ele é torrado com 3 vezes mais não sei o que. A pessoa fala, nossa, especial. Nós temos agora, dentro do nosso grão, se você achar o vale presente, você ganha tais coisas. Isso aí é curiosidade, recompensa, diversão e avareza, você ganha de brinde. A embalagem do carvão Brasar, por exemplo, é totalmente diferente das outras embalagens de carvão. Eu não achei, eu procurei. Eles não estão muito no Rio. Eles estão muito fora do Rio. Mas online você acha. Eles mandam. O carvão Brasar, ele fez tudo. Ele mudou a forma de acender o carvão, porque feria muita coisa, feria gula, feria preguiça e tal. E o cara era especializado em carvão. E era seu aluno? É meu aluno. E você já pensou em pegar a participação dessas empresas, assim, já que, sei lá, Eu pensei, mas assim. equity for sexy? Né? Então, Tipo, eu sou uma pessoa assim, meio diferente. Sim. Assim, eu gostei em vez de media for equity, sexy for equity. Parece que coisa do job isso, né? Estranho. Pois tem que esclarecer muito bem. O nome sexy é complicado. Cara, bom comentário. Nunca pensei nisso não, até porque eu não gosto de pegar equity se eu não for agregar. E como eu sou um cara mais isoladão da montanha, Sim. se o cara teve a ideia usando Sex Campus, eu já fico feliz, entendeu? Então eu não peguei. Sim. Mas você poderia. Eu poderia, mas eu não tô afim. Porque tem gente preguiçosa que fala, cara, eu não quero ter que fazer sozinho. Eu quero que você faça por mim e eu vejo que vou ganhar 40% a mais. Vou te dar um equity e você ter equity, né, das pessoas. É um jeito de ganhar dinheiro, né? Você tem razão, mas eu gosto sempre de ficar livre. Sim. Porque agora, por exemplo, entendi. nessa época de Faz inteligência sentido. artificial, o meu primeiro paper científico eu publiquei com 18 anos, em 1991. Eu entrei na faculdade muito cedo e fui publicar o meu primeiro paper com 18. E o paper era a minha sorte sobre inteligência artificial. Não foi sobre segurança da informação, programação. Uau. Então, quando foi isso? 91 para agora? Faz 33 anos, é isso? Uou. 34 anos. Vai fazer 34 anos Uou. o meu paper. E inteligência artificial, você é o precursor, então, praticamente, né? Eu fui um dos primeiros no Brasil a fazer um paper de IA, com certeza, se não o primeiro. Não foi o primeiro. Meu professor de IA, existia um professor na UFRJ de IA, então certamente já teve outros antes de mim. Mas assim, eu tô vendo esse movimento do mundo agora, não só a IA como a singularidade, tudo que está acontecendo, como um movimento de transformação que a gente nunca viu nada igual. Mas nível internet, André, maior. Nível smartphone, maior. Nível televisão, preto e branco, colorida, maior. Eu acho que essa revolução é a última revolução da humanidade, porque as próximas revoluções vão ser todas feitas por máquinas, ou no mínimo máquinas com humanos. Não vai mais haver revolução sem a inteligência artificial. O novo livro do Harari se chama Nexus, né? O cara que escreveu Sapiens, etc e tal. Sim. Chama Nexus. Pra minha sorte, o meu garoto propaganda do Sex Campus é uma pomba, porque eu falo que nenhum humano é tão feliz quanto uma pomba. Porque a pomba faz 100% do tempo o que ela veio programada no seu DNA para fazer. Então ela voa, ela caga, ela come comida de graça, ela não faz Enem, ela transa 4 vezes por dia, não tem que pagar sushi pra pomba nenhuma. Não, aí ela transou com uma pomba ali, vem outro pomba e come, ela fala, todo mundo tá feliz, eu não tenho ciúmes. É uma vida pomba, né? Pomba, então, sim. Eu pergunto pra vocês dois e pra galera que tá nos assistindo, quantos % do tempo a gente faz o que tem, o que precisa, o que é esperado da gente? Muitos por cento. Muito mais que 50%. Coisa de 70%, 80% Nossa, ou mais. Você não considera mais. Então, a minha teoria que eu usava lá atrás para pegar mulher, chamava teoria da involução das espécies, que é uma teoria que vai contra Darwin. Mas é óbvio que é brincadeira, a teoria de Darwin está correta cientificamente. Mas o que eu falava? Todos os animais um dia, as plantas, já pensaram. Então o cavalo pensava, aí o cavalo preto brigava com o cavalo branco, porque eu não gostava da cor da pele do um, aí o jacaré tomava conta do lago, ninguém podia mais beber água, porque agora é propriedade privada do jacaré, mordia a perna do maluco, arrancava, falava, que é isso, tá maluco? Os bichos se estressavam, tinham que trabalhar, o pomba acordava de manhã, colocava um terninho, uma gravata, dava uma bicada na esposa, pomba, fazia, vou trabalhar. E trabalhava 9 horas por dia, voltava estressado, que tinha muito trânsito no céu. Aí as espécies ao longo dos anos foram deixando de pensar, ao contrário do que se imagina, que só uma espécie passou a pensar que é humana, e se você fizer uma radiografia de todos os animais, eles todos estão felizes igualmente, os selvagens, né? Não os que foram domados pelo homem, são péssimos, estão mal. E só falta o homem para deixar de pensar, para fazer parte dessa alegria. Que, de novo, óbvio que está errado cientificamente a teoria. Você usava isso antes para pegar mulher? Usava.
Porque daí eu falava, porque o humano não é o que ele gostaria. Por exemplo, dava essa linkada do homem que transa é fodão, a mulher que transa é piranha e tal, e olha a pomba como é mais feliz. Nessa altura a mulher falava, ai, eu te amo. Vamos lá no cantinho. Mas mais tarde acabei incorporando isso na minha teoria, Legal. que não é só pra pegar mulher. Cara, que André, massa. Também. Que massa. Quem tá ali, cara, me dá exemplo de produtos que nasceram, que o cara fez uma roupagem diferente, tipo carvão. Cara, Fala o do Nubank também, né? o Nubank, eles conheciam, mas eu não tenho certeza até hoje se eles usaram o Sex Canvas, porque eles começaram antes do Sex Canvas, mas depois eles vieram falar comigo, o Davi Velez e tal, que eles entendiam. A reserva, a marca reserva, que eu sou embaixador, começou bem antes do Sex Canvas, mas começou a usar muito, que culminou também no X, na venda para Arizo e tudo mais. Todos esses influencers mudaram seu branding pessoal para serem mais corajosos e mais sexys. Agora, produto mesmo, eu tenho mais um que eu não tô lembrando agora. Tem um cara da Elements que cria cadeiras gamers com contexto de história, mudou bastante a empresa. Infelizmente, no lugar de inventar produtos do zero, que é uma coisa mais difícil, mais rara, eu acho que eu tenho mais 2 cases que eu não lembro de cabeça agora, e é pouco, entendeu? Porque como eu nasci no digital... Remodelar produto? Deixa eu pensar aqui, se eu tenho alguém que pegou... O cara do carvão. Ele já existia um produto merda, ele foi e fez. Eu não tenho muitos exemplos, infelizmente, de criação de produto, porque como eu nasci no digital, a galera pegou o Sex Canvas e achou que era mais uma ferramenta de copy e marketing do que de invenção. E o brasileiro também não se vê inventor. Estados Unidos tem muitas coisas com concorrência de inventores, patentes e tal. O brasileiro não... Da mesma forma que ele não cria uma metodologia científica nova, ele não inventa produto novo. É muito raro. Tipo, fora o Santos Dumont, que ainda mesmo assim tem uma briga dizendo que não foi ele, foi os irmãos Wright que criaram o avião. O que o brasileiro inventou até hoje, assim, de fato? A Embraer fez inovação realmente na área de aviação. Mas vocês conhecem alguma invenção 100% nacional que bombou? Fora o samba, futebol, a pedofilia e o açaí, ou sei lá o quê? Não. Então, Não, mas assim, a gente como empresário, a gente tem muito id da preguiça de só pegar o que lá bombou lá fora pegar dinheiro, da ganância. Pois é, pegar o que funcionou lá fora e aplicar. Acho que é muito por isso, mas também pela crença do brasileiro no se sentir capaz, né? Nesse sentido relacionado ao americano. Até aproveitando que a minha resposta foi meio xoxa, e realmente a xoxa são... Por isso que eu amo de paixão esses produtos que foram criados do zero, usando Sexy Canvas. Isso vem, e aí eu quero deixar essa mensagem. Nós somos uma espécie que aprendemos que, se não formos amados, morreremos. De onde vem isso? Quando a gente era bebê. Se a gente usasse nosso papel moeda do arroto ou do cocô na calça, na fralda, e não éramos cuidados, a gente morreria. Todo bebê humano vira um adulto que lembra que, peraí, se eu não fosse cuidado por um adulto, eu morreria. Não é que teria uma infância triste. O tubarão nasce e não conhece pai e mãe. Tartaruga também não. Eles vão, até, sei lá, um bicho da África, sei lá, uma zebra, quando nasce, conhece a mãe. A zebra conhece a mãe. Só que se ela não ficar de pé em 1 minuto, 2 minutos, já vem um leão, já come ela, placenta a mãe. No primeiro segundo de vida então, já tá andando, já tá comendo uma grama. Se a mãe sumir, ela já se vira no rolê, já vem com toda a parte intestinal funcionando, embora mame, ela mama leite ainda. Mas o humano não, ele veio muito avantajado no neocórtex e muito fraco na biologia do corpo. Porque se não for cuidado, às vezes até os 25 anos de idade, que não sai de casa, é muito frágil. Então o humano acha que tem que ser amado por todo mundo. Lê do engano. Tipo, e a tradução de ser amado por todo mundo é ser essas pessoas fofinhas que não inventam nada, que não são melhor que ninguém, que não perguntam na sala de aula, não tira uma dúvida, porque tem medo de acharem burro. Então o brasileiro foi criado para esse lugar. Então se você quiser virar um inventor de alguma coisa ou ser um melhor vendedor, ouse ser fodão, ouse ser metida. Não é legal isso que você tá falando. Não é pisar. Sim, tem que ser. Porque eu consigo meio que nessa primeira parte do curso transformar a vida de muitas pessoas, parece um papo meio de coach, né, transformar a vida e tal, mas é verdade. Porque as pessoas a vida toda têm essa vontade. Vou ser amado por todo mundo, vou ser admirado, querido e tal. Tá, qual é a regra? Bom, segundo a Igreja Católica e segundo a biologia, eu tenho que me colocar em último lugar, agradar todo mundo, não ser melhor que ninguém, não cometer nenhum pecado, ser o bonzinho, ser o queridinho da professora, não ser inovador demais, não questionar muito, beleza. Só que as próprias pessoas, eu pergunto pra elas, quem vocês amam? Vocês amam mais um malucão, Guto Galamba, Elon Musk, Steve Jobs e tal, ou ama o fofinho que lava a louça na resenha pra você? Tô falando amar, não tô falando se aproveitar dele. Ah não, eu amo mais super-herói, os fodão mesmo da o pessoal que criou empresas fodonas. Esse que eu gosto. Então por que você tá sendo exatamente a antítese disso pra ser amado?
pessoa fala assim, bum, tem muita gente vai ser internada. É porque ela quer ser, mas ela tem medo de ser, por medo do que vão dizer e pensar, né? E não só os humanos vendo pensando, Deus também. Então é medo de ferrar nessa vida com os humanos e ir pro inferno para sempre, porque Deus está onipresente, onisciente. Inclusive, eu tenho duas perguntas, pegando o gancho quase que você falou, e depois vou ter um momento de consultoria. Eu não faço consultoria de Sex Camus em tempo real, muito difícil. Porque o Sex Camus é uma metodologia que tem espionagem. Então a gente tem que olhar o mercado. Eu não posso falar, já põe ali a letra em vermelho. Não, eu não consigo fazer isso, mas você pode tentar, eu posso dizer não depois. Vou tentar, depois vai dizer não. Cara, no outro podcast que a gente gravou, você tava ateu, não era? Ou é? Calma aí, eu era ateu naquela. Eu sou judeu de origem, eu tenho um Deus monoteísta, mas assim, eu tava bem ateu na época, sim. E por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque eu te vi no CIS. Fui convidado, tá? E ali eu falei assim, caraca. O que ele tá fazendo lá, né? O André no método CIS. Eu sei que o método CIS, cá entre nós, é um culto. É meio Jesus. Durante 3 dias. Meio Jesus. Antigamente o Paulo era coisa, mas agora, cara, se converte fácil ali, no final tem apelo. Sim. Né? No final tem apelo. Fiz CIS 2 vezes, fui 3 vezes. Você levantou no final, naquelas, vou parar de não sei o quê. Eu fiz CIS 3 vezes, 2 vezes, fui staff 3 vezes, cara. CIS mudou. Caramba, foi staff. Tô sabendo disso agora também. Fui staff 3 vezes. Coroinha da Igreja Católica. Cara, tipo isso. O que eu tava fazendo lá? Tu ainda é ateu, tu ainda tá revoltado. O que tu tava fazendo lá? Porque teu discurso era meio que contra. E ali bugou a minha mente. Isso aí é saia justa, hein? Cara, isso aí, ele falou, pois é, ele preparou essa aqui, ó. Esse ano foi o ano que eu aceitei muitos convites que eu não aceitava antes. Mas fui no método CIS, fui no método IP, fui no não sei o que da alma do Rafa Medeiros lá no Sul. Eu fui um monte dessas imersões meio coach e super de cabeça aberta, tá? Porque eu não sou um cara que só vale meu ideal, minhas ideias, eu não vou nem ouvir, porque isso é outro erro do brasileiro, né? Direita odeia esquerda, esquerda odeia direita, nenhuma sabe o que o outro faz. Nenhuma sabe o bom de cada lado, é só de odiar mesmo, tipo time de futebol. Eu não, quero conhecer de tudo. O método CIS atual, pelo menos, eu já fiz 2, tá? Pior do que você imaginava, fiz 2. O Paulo Vieira me chamou pessoalmente, eu acho ele um cara fascinante, assim, um cara que montou um império de coach, inclusive de qualidade. Eu não acho que eles estão enganando lá as pessoas, não, acho que eles mandam bem. Tu mesmo teve. Eu Golden Belt lá. Hã? Todas as informações foi pra CIS. Você fez o Black Belt lá, tudo? Golden. Black não, mas... Ah, tá. Golden Belt. Eles ensinam sexy canvas no Black Belt, você acredita? Caramba. O Rony da reserva foi dar uma aula no G4, me ligaram de lá falando, cara, o Rony tá dando uma aula de sexy canvas. Então, é legal isso, mas voltando à tua pergunta, eu sou um eterno questionador, entendeu? Ninguém aqui pode provar que Deus existe, tampouco pode provar que Deus não existe, né? Então, não dá pra falar. Eu tenho certeza absoluta que Deus não existe, versão do judaico-cristão, né? Ele se baseia muito no judaísmo, no catolicismo e no cristianismo, né? Que são coisas diferentes. Cara, a única coisa que posso contar que foi muito legal, e eu sou grato ao Paulo Vieira por isso, é que eu tava na primeira fila, você não gosta de ficar na primeira fila, porque você vai VIP, você tem que ir na primeira fila pra câmera ficar fotografando. Aí ele desceu do palco, pegou na minha mão, conheci meu trabalho, tinha 5.500 pessoas atrás de mim, eu falei, ai meu Deus, que nervoso. Aí ele pegou na minha mão e falou, pô, Sexy Canvas, conhece seu trabalho, a gente ensina aqui no Black Belt e tal, a gente até usa muito, eles usam muito, assim, do jeitinho deles, mais criança interior do que pecados, mas tem pecado também. Vaidade, tem ganância, tem tudo lá. Mas eles realmente são mais crísticos, não críticos. Aí no final ele foi falando comigo, eu falei que legal tal, ele pegou na minha mão e falou, mas André, perdoa o pai. E saiu, né, que o Paulo é meio bruxão. Ele tem aquele jeito meio não, mas ele é meio bruxão. Aí eu, tem meu pai chama Arthur, né? Eu falei, pô, o que meu pai tem? Tem uma questão com a minha mãe, mas com meu pai não. Mas tem uma perdoar meu pai? Eu não sei se eu... Fiquei assim, né? Achando que o pai era o meu pai. Sim. Né? Acho que talvez vocês já sacaram que eu não saquei na hora. Sim. Aí eu saí de lá, fui lá fora com um amigo meu, trocar ideia e tal, e bum, caiu a ficha, né? Era pra perdoar o pai, né? E não o pai da minha família. Eu, caraca. Aí eu me toquei o seguinte, independente se eu tô certo ou tô errado, eu não conversava com Deus há 21 anos. No então CIS que eu fiz. Por que eu não conversava? Porque quando eu saí da casa dos meus pais, eu saí meio irritado, especialmente com a minha mãe. Então, meio quando eu saí de casa e fui morar sozinho, eu quis fazer tudo ao contrário do que eu tinha combinado com eles. Eu era um super judeu religioso. Religioso não, eu rezava. E aí, rezava uma rezinha hebraica, 2 rezinhas hebraicas de manhã. Aí nesse dia eu falei, caraca, eu não falo com Deus há 21 anos. Se Deus existe ou não existe, eu não sei. Mas
não tentei mais falar com ele, né? E eu tô sempre assim, já tive umas crises importantes, depressão e tal. Será que era isso, né? Me faltava Deus? A hipótese é válida, eu sou um cientista. Aí nesse dia eu resolvi falar com Deus. Pela primeira vez eu falei, e eu ainda puto um pouco com Deus, eu não falei, o Senhor, não sei, eu falei, qual é Deus, beleza? Tô aqui, tô de volta. Arrasta pra cima, arrasta pra nuvem. Aí eu falei, pô, você me desculpa, assim, a gente ficou sem se falar um tempão, mas tô aqui reabrindo a comunicação com você. Eu tava com raiva, eu não falava com o Senhor. Então, desde esse dia em diante, eu comecei a fazer uns testes. Então, hoje, quando eu acordo, eu faço uma coisa meio método CIS. Eu rezo 2 rezas, só que não cristãs, né? Eu rezo 2 rezas em hebraico. Posso até rezar aqui, para quem nunca ouviu um hebraico nativo, eu falo hebraico fluente. Eu fui alfabetizado em hebraico e português. Legal. Então, vou rezar uma aqui. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. É uma. E a outra é Moderni Lefanecha, Melech Hai Vekaam, Shehezat Taben Nishmati, Behemla, Rabá Emunaterra. Que é a reza que você faz de manhã, meio, obrigado Deus por devolver minha alma, que por isso eu acordei, porque tu confia no meu taco. É a única reza em hebraico que você fala que Deus confia em você. E a outra é, obrigado Deus por tudo, você é demais, você é foda, né? Que é aquela que só paga pau pra Deus. Aí eu falo alegria 10 vezes antes de levantar da cama. Alegria, alegria. Aquelas coisas meio, yes, yes. Mas em hebraico ou em português? Ah, essa parte eu faço em português. Tá bom. É meio que... Cara, até agora eu não consigo mensurar se a minha vida melhorou, mas eu vejo muita gente melhorando nesses lugares de coach mais sério. Então, eu sou uma pessoa de mente aberta. Eu não afirmo nada que eu não possa afirmar e não afirmo nada que eu não tenha certeza que sim nem que não. Sim. Entendeu? Então, achei que foi válido, achei que foi interessante, mas... Então você abriu a comunicação com Deus. Abri a comunicação com ele. Então mudou bastante mas eu não acredito no Deus da nuvem, a imagem e semelhança do homem, da questão. Eu acredito uma coisa, uma energia... Acredito uma coisa meio de uma forma não do hominídeo e muito menos obrigatoriamente do sexo masculino, porque olhar Deus como um cara que tem pênis, sacou, que fica na nuvem, tem o formato do corpo do homem, já é também a base de muita confusão aqui no planeta. Sim, total. E até hoje a religião em geral e essas coisas de divindades e tal fez mais merda do que bem. Eu não estou dizendo que Deus faz merda. O humano, ao usar essas liturgias, essas histórias, matou mais gente do que salvou gente. Então, as religiões me preocupam ainda um pouco. Com certeza. André, qual é o que tu vê aí do futuro do André Diamant? Quais os próximos passos? O que você enxerga, cara? Cara, eu tenho que entregar o livro do Sexy Canvas porque, tipo, só vendi com infoproduto. Uma teoria científica, assim, ela tem que ser colocada no mercado, no mundo mais acadêmica, com aula, como está na faculdade agora, e livro. Então, eu gostaria muito de terminar o meu livro. Em 2022 ou 2021 a gente gravou um podcast e tu me falou do Exato, livro. Mano, eu tô atrasado quase 4 anos. A editora Gente podia estar me multando, inclusive, obrigado, Roseli, por não estar fazendo isso. Mas foi bom também não ter lançado naquela época, ainda faltava muita maturação. Então pretendo escrever o livro e agora eu tô criando uma nova, como eu sou um pouco megalomaníaco e bem humilde, como vocês puderam notar, eu tô estudando uma nova espécie humana, que eu tô chamando de Neo-Sapiens. Que seria não tem o Homo sapiens sapiens, o Homo sapiens, como eu falei, o Homo neanderthalis, o Neandertal, para trás, né? O que vem agora é esse humano que tenha, ou no seu chip no cérebro, que é o Neuralink, ou no seu celular na mão, ele não é mais um homem sozinho, ele é um homem com uma máquina junto, cada vez mais ChatGPT, Anthropic, Claude e todos esses Gemini vão ser parte do nosso dia a dia. Inclusive a gente vai estar aqui, eu vou estar aqui no podcast, vai estar o Gemini falando comigo por pensamento, falando, o Yuri fez uma pergunta, tu tá esquecendo de um monte de marca que você inventou. Marca que tá esquecendo de tal marca que o Sexy Canvas mudou. Pô, obrigado, bem lembrado. Só que aqui dentro rolando pensamento. Então, não vai mais existir o humano. E esse novo humano é que eu tô estudando muito, muita filosofia, psicologia de novo. Até esse livro do Harari eu recomendo, que é o Nexus. Eu lembrei porque eu falei da pomba. A capa do livro do Harari é uma pomba. Eu dou muita sorte. Assim como os 4 modelos da Tesla iniciais, o modelo S, modelo 3, modelo X e modelo Y, formam a palavra sexy. Então, cara, essas coisas, o universo é muito meu amigo. E eu me vejo continuando a ser um filósofo de gueto, né? Porque eu não sou formado em filosofia, eu sou engenheiro eletrônico, sou nerd. Então essa é outra coisa, você não precisa... Muito nerd. Hã? Tu é muito nerd. Eu sou muito nerd. Até hoje eu programo, assim, por prazer. Se bem que agora não precisa mais programar, é só pedir pra IA programar pra você. Mas os próximos passos vem coisa boa por aí, num lugar talvez mais amplo ainda que o Sexy Canvas, para as pessoas mudarem rápido de vida. Parece um pouco copy de vendas, mas se a galera não tá entendendo o que vai acontecer nos próximos poucos anos, 50% dos empregos vão deixar de existir. E não é, perdi um emprego, eu era copywriter, agora vou para outra empresa. Não, amigão, copywriter
é um dos que vai sumir mais rápido, tradutor, alguns médicos, radiologista, um monte de advogado. Vai deixar de existir a profissão, o mundo vai ficar louco, vai ter crise social pior que a do Covid, todo mundo vai viver de renda mínima do governo, ou todo mundo, 30, 40, 50, 60% da população, mesmo recebendo renda mínima do governo, vai ficar maluco, porque não vai ter mais propósito, porque as pessoas muitas vezes respondem, o que tu é? Ah, eu sou vendedor, eu sou médico. As pessoas respondem o seu propósito de vida pelas profissões que elas exercem. Isso vai mudar tudo. O capital de trabalho vai mudar. Assim, vai dar merda. Não é à toa que estão fazendo bunker de 100 milhões de dólares, Mark Zuckerberg, não é à toa que o Elon Musk está fazendo projetos assim, que o Bill Gates está comprando um monte de terra agricultável. Tá todo mundo percebendo que vai dar uma confusão. Só o brasileiro acha que Deus é brasileiro, que não vai acontecer nada com ele, vai dar merda. Eu digo o seguinte, estude para ser quem vai controlar a IA. A gente fala muito pra galera. É isso, concordo. Mas a nível global, cara, até o Elon Musk se preocupa muito com isso. Não da pessoa passar fome, porque essa renda mínima é muito possível. Muito possível. Dela não ter um propósito de vida. Para ela conseguir trabalhar, para ter a dignidade. Porque imagina a gente sem nosso trabalho. Pois é. Aquela frase, né? O trabalho dignifica o homem. O próprio André trabalhava, tirou o trabalho do André, colocou o dinheiro, colocou a possibilidade de viajar. Ok. Aconteceu. Claro que você era muito extremo pro outro lado, né? Sim, eu parei total também. O catolicismo leva o trabalho como penitência. O cristianismo protestante olha o trabalho como uma maneira de comungar com Deus. Então, realmente, o trabalho é uma experiência muito profunda para o humano e toda a base da sociedade, o capitalismo, foi embasado no capital e trabalho, na venda de horas. O livro do Capital, o Capital do Karl Marx, né, que todo mundo reclama que ele foi o pai do comunismo, né, de uma certa forma, outro judeu também, assim como Einstein e tal, falando do povo judeu ser muito pequeno, tem muito prêmio Nobel, não vou voltar nesse ponto, mas o fato é, vai dar merda na humanidade, assim, esteja pronto, não é uma cópia para você, uma cópia de ferimento de segurança da criança interior. Vai dar merda, tipo, um monte de emprego vai inexistir. Esteja, como o Yuri falou, do lado certo da força, do lado que controla a IA, e de preferência nos próximos anos, tente amealhar uns bitcoins, tente juntar uns 500 mil aí. Você acha que vale a pena comprar agora Bitcoin? Cara, eu acho. Eu acho. Eu não acho que assim, ele vai para no mínimo uns 270 mil dólares, alguns estão dizendo que vai $1 milhão, outros estão dizendo que vai $40 milhões, já acho exagero. 40 mil. Mas são estudos sérios. Agora, eu compraria altcoins, tem umas moedas assim, como Ripple, como Solana. E a Dogecoin, que aumentou pra caramba? Essa eu não tô acompanhando, me falaram dela hoje, inclusive, falei, cara, essa eu não tô acompanhando. Eu sei que, por exemplo, meu Bitcoin, me deixou milionário de novo, mais uma vez. Quer dizer, não que eu tenha desficado, como se entrou em $1 milhão, tem um monte de moeda e, cara, ao mesmo tempo que é uma fase muito perigosa, é uma fase muito maravilhosa, porque quem queria criar uma startup, quem queria criar uma parada, precisava contratar um programador que custava $50 mil para fazer uma app, precisava fazer uma landing page para rodar um tráfego pago, e aí tinha que contratar o cara de tráfego pago, tinha que contratar o developer Também esse cara que empreende está melhor servido com a IA, porque ele pode fazer sozinho já. A empresa o Capricórnio não, o unicórnio de $1 bi de um homem só, fazendo tudo com IA, com agente, multi-agente, suporte, produto, programação, já nasceu. Já nasceu? Aham. Jura? Eu não sei quem é, digo. Certeza que já nasceu. Já deve estar em algum lugar. Aham. E logo, quanto mais... Isso é muito bom para o empreendedor. Então, como o Yuri bem falou, se coloque nesse lado que você aproveita a IA para o teu bem, junta dinheiro logo, porque daqui a 2 anos, 3 anos, vamos ter caos social e você, se ficar ganhando renda mínima do governo... o Brasil é um país idiota. Em vez de dar uma renda mínima de R$4 mil, R$3.200, para todo mundo poder consumir, até porque uma tendência vai acontecer os produtos ficarem mais baratos. A Red Bull. A Bet aí, não sei. Pois é, o pessoal vai jogar tudo na Bet, né? Não faça isso. Não faça isso. Produtos todos vão ficar mais baratos, porque grande custo das fábricas e empresas é a mão de obra humana. Quando tudo for feito por robô, programação, tal, negócio de qualidade e tal, é mais barato fabricar um Red Bull, uma latinha e tudo mais. Então, mais gente vai poder comprar Red Bull. Pobre vai poder comprar. Se você dá uma renda mínima muito barata, tipo, a renda mínima vai ser igual ao do Covid, R$600, né? Você quebra a economia, vai ser uma chance maravilhosa de acabar com o problema social no país. Olha outra chance maravilhosa. Se você dá uma renda mínima de 3 mil, vou chutar, não tem a menor base esse número. 3.200 para todo brasileiro, porque agora todo o custo de governo cai, você não precisa mais contratar funcionários públicos, a justiça pode ser toda ser reescrita para blockchain com inteligência artificial, onde juízes de inteligência artificial vão julgar, não tem nada mais isento do que a inteligência artificial, com cuidado, porque ela pode ser escrita de uma forma cagada. Vai ficar tão barato a máquina do governo que vai sobrar dinheiro dos impostos. Então, isso pode voltar para a mão do público, que é o governo mais saudável, esse que dá para a ponta o dinheiro de volta, para eles poderem consumir. Temos uma chance de ouro do Brasil ir para o primeiro mundo em 5 meses,
Só que a gente conhece bem os nossos políticos, e quando dá muito dinheiro pro povo, o povo fica livre, e um povo livre se revoluciona, e os políticos querem isso. Desde 1500, eles não querem que a gente revolucione, por isso eles não colocaram faculdade aqui no Brasil até 1808, por isso eles ensinaram que dinheiro é feio. Os outros países, teve faculdade, no Peru foi ter faculdade em 1550 depois de Cristo. No Brasil foi até 1808, por quê? Porque eles não queriam ninguém inteligente, ninguém livre, ninguém ameaçando fortuna, que senão dá revolução. Nem a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. A galera juntou dinheiro, virou comerciante e falou: esse pessoal da monarquia faz porra nenhuma, vamos degolar eles. Degolou. Aqui no Brasil tinha isso? Não tinha. Então, pro Brasil dar certo, pra você dar certo, você tem que se colocar em primeiro lugar, ser fodão, não ficar esperando que todo mundo te ame, nem Jesus conseguiu. E use o Sex Canvas e use todas as ferramentas que você tem pra ganhar rápido o jogo. Não dá mais tempo. Depois eu entro no digital, depois eu vejo. Não precisa, tô aqui numa boa empresa. Cara, vendedor vai sumir. Tem muita inside sales, tem muito... A gente já tá implementando IA lá na empresa e tal. Deixa eu fazer uma pergunta, não é consultoria não, mas quero ouvir uma opinião sua. Não sei se você acompanhou o movimento da Full Sales, mas naquela época que você foi lá fazer um podcast com a gente, a Full Sales nem começava, nem imaginava nascer. E aí a gente foi numa palestra, basicamente, e esse cara aqui me chamou para criar a Full Sales. Então a Full Sales ela foi criada ali em 2023, em 17 de agosto. Estou te contando a história só para você entender mais ou menos. 17 de agosto de 2023 a Full Sales é criada. A gente atinge aí no primeiro ano de empresa 8,6 milhões, Uau. 15 dias depois 10. Né? Então, a gente fala que é 10 milhões em um ano e 15 dias, né? Para ser justo. Então é uma empresa que cresceu muito rápido, de forma muito acelerada, né? A gente tem exemplos de cases que a gente gosta, falou até o que é a G4, que a gente olha muito para eles, porque eles estão fazendo um trabalho absurdo. Eles fizeram 10 milhas no primeiro ano, com sócio famoso, a gente fez sem nada, sem botar R$1 e tal. Foda. O que eu quero te perguntar, André? O que você acredita que uma empresa comercial precisa para que ela consiga tocar o máximo da criança interior e do pecado capital da pessoa? Olhando sua percepção, vamos supor que você é o cara que está lá do outro lado. E aí, o que você precisaria ver numa empresa comercial? Quando você chama uma empresa comercial, uma empresa que vende, ou tipo uma full sales da vida? Uma empresa que ajuda o empresário na área comercial. Na área comercial. Tá. Então, estratégia, processo e times. Tá, então, o que eu faria se fosse vocês? Como que eu incorporaria, na minha opinião, o Sexy Canvas? Claro que existem outras coisas que você pode usar e deve usar, como receita previsível, enfim, CRM e tal, tudo que vocês já falam com certeza. O que a gente normalmente sugere? Quando a gente forma alguém dentro do curso consultor ou expert do Sexy Canvas, vou dar um exemplo, primeiro vai parecer que eu estou fugindo e já volto para vocês. Tipo a mina do tráfego, ela veio lá como uma especialista de tráfego pago. E ela fez o curso consultor para prestar serviços de Sexy Canvas também. Só que ela percebeu que o que faz o tráfego pago? O que faz vocês de vendas? Ensina a galera a vender mais, a abrir mais frente, ter todo tipo de tanto inside sales quanto aquela coisa de closers, né, metodologia, processo e tal. Vocês já fazem isso. Só que muitas vezes chega na empresa e você não questiona qual é o produto que eles vendem, você não questiona qual é o marketing que eles fazem. Normalmente o produto é esse, André. A gente está trabalhando para a Red Bull. A gente não consegue mudar o produto do maluco, você está viajando. Nesse caso, estou viajando mesmo. Você até pode sugerir coisas que, se eles tiverem alguma flexibilidade, mudar no Brasil. Mas o ideal é trabalhar com empresas que você consiga mudar marketing e produto, nem sempre é verdade. E no caso de uma tráfego pago, o que ela percebeu? Ela chegava, cobrava R$2.000 para fazer o tráfego pago do maluco lá, sei lá, que vende curso de Tantra. Aí ela pegava, o cara mandava o vídeo, ela falava, vamos precisar de um vídeo de 15 segundos em pé, deitado e tal, o cara mandava o vídeo, ela só publicava lá no Facebook, na parte de advertising, lá, for business, e aí dava certo, não dava certo, CAC alto, CAC baixo, ela só fazia isso. Depois que ela fez o Sexy Canvas, qual é o barato do Sexy Canvas? Você começa, sabe quando você enxerga a Matrix? Porque a galera mais nova nunca viu aquele filme. Porque tem muita gente que não assistiu a trilogia do Matrix. Você consegue enxergar a Matrix. Então, ela começou a agir nos clientes, não só como uma pessoa de tráfego pago, como uma estrategista, não só digital. Então, a pessoa mandava o vídeo para ela rodar. Aí ela via o vídeo e falava, cara, esse vídeo não tem chance de viralizar, a parte orgânica vai estar frágil, a gente pode rodar bastante dinheiro, vai ter muito view, CPM vai ser tanto e tal, mas não tá sexy o vídeo. E ela foi além. Ela começou a questionar a entrega, a embalagem, o produto, etc e tal. No caso, muitos influencers, é mais fácil você mexer, não é como na Coca-Cola ou na Red Bull.
Você vai chegar e mudar a Coca-Cola. Até porque são marcas, inclusive, que nem vendem os próprios produtos. Se você vai no Instagram da Red Bull, não tem uma garrafa de Red Bull, uma lata, é raríssimo. É pessoal fazendo esporte, fazendo kitesurf e tal. E Coca-Cola é sempre o urso polar branco, a família feliz, né? Eles não podem focar no produto, porque ambos os produtos são uma bosta. Isso aqui estoura o corpo da pessoa, estoura dente, é usado para desentupir cano, né? Eles têm que desviar o energy, a gente chama sexy energy. Qual é o sexy energy do seu produto? O que ele gera nas pessoas? Por que vai comprar Coca-Cola? É porque faz bem? Não é porque faz bem. Fere a segurança da criança interior, que no caso é o saúde. É por outras razões. Então o que ela começou a fazer? Começou a questionar tanto os advertisements, os vídeos, quanto o produto da pessoa. Então ela viu um cara lá vendia curso de inglês, que nem o Mário Vergara. Sim. Tá, mas esse curso de inglês é igual a todos os outros. Não fala de... Por que não ensina inglês com músicas, com artistas famosos? Por que não ensina inglês vendo filme? Que já começa a falar com a criança interior. Então ela começou a dar pitaco no business dos malucos. Então ela nunca mais foi vista só como uma tráfego pago, ela foi vista como uma estrategista, alguém que tem ideias sobre produtos. Então a primeira coisa que eu faria, se fosse vocês, era incorporar o Sexy Canvas tanto para vocês, para chegar não só a partir disso, já chegar no cliente e ver, tá, eles vendem amendoim, então vamos fazer o CRM do amendoim e fazer aqui um predictable revenue de amendoim. Não, já começa do amendoim, do saco, da embalagem. E o Sexy Canvas, que eu não tenho tempo de falar da metodologia toda, ele tem 3 passos principais quando você vai aplicar. O primeiro é espionagem, que no passado chamava de espionagem industrial, hoje em dia é um nome meio arcaico. Espionagem. Então se você quer estar no mercado da Red Bull, a primeira coisa que você tem que saber é por que as pessoas clicam, compram, gostam disso aqui. Basicamente, por que pagam mais caro? Fere e ganância, fere e avareza, porque é o mais caro. Mas toca em qual item que o Red Bull tem, que todo mundo tem? Vaidade. É o melhor, é o mais caro, é só para os fodões, o melhor Fórmula 1, melhor. Então, o que eu sugeriria vocês fazerem nos clientes de vocês idealmente, aí eu vou puxar muita sardinha, que todos eles façam o módulo 1 do Sexy Canvas, ou vocês levem o módulo 1, eu não me incomodo. Não para eles assistirem sem pagar, mas vocês podem levar na palavra. Tipo assim, todo vendedor tem que ser fodão, todo vendedor tem que se colocar, eu quero ganhar, eu quero vencer. É uma coisa que no G4 eles têm isso com potência lá. Outra coisa, se der para mexer no produto, não começa a partir das vendas para frente. Olha para trás, qual é o produto, qual é o marketing, como que eletrifica o mercado, faz espionagem dos concorrentes dessa empresa, vê os Instagram dos concorrentes dessa empresa para ver o que é mais clicado. Então tem toda uma gama de atuações. Yuri, eu tô achando que a gente é sexy, hein? A gente tá nesse caminho. A gente começou, o cara vem pra gente pra venda, pera aí, vamos ver esse produto aqui. Perfeito. E aí vai pelo produto, que legal, cara, que legal. De qualquer empresa que só fala de vendas pura. Entendeu? Sim. Você tem que se colocar como um aliado de entender o mercado. Tu viu que eu te dei um comentário do teu produto? Quando? Eu penso assim teu produto, metodologia, Sexy Canvas. E eu falei, você vende o curso, depois você pode vender a mentoria 1 a 1 que não é escalável, você poderia vender o programa de aplicação, você poderia vender a tua agência que o cara, o consultor faz, mas também tem uma parte do teu produto que pode ser o Sexy for Equity, né? Sim, que aí você pode... todas as ideias. Sim, que legal. Só que todos ferem um pouco a minha preguiça. Isso é um sim. E aí eu percebi isso, Então, quando eu vi, é uma possibilidade que eu ganho dinheiro, mas eu vou trocar dinheiro por liberdade, que eu não quero mais fazer essa troca. Exato, e o Sexy Canvas já teve muito dinheiro e pouco... No dia a dia mesmo, as pessoas acham que o Sexy Canvas é só para vendas, produto, embalagem, marketing e tal. Não, às vezes você tá numa resenha para convencer alguém a investir na tua startup, por exemplo. Sim. Aquela conversa que tem o pitch, elevator pitch, né, que você vai ter 1 minuto para falar com o cara. Se você falar, olha, o meu produto é assim, assado, você não gostaria de estar investindo, senhor? Perdeu o cara ali. Você tem que... Quantas batalhas de startups que eu fui como juiz, na época que eu era antes do Sexy Canvas, que não ganhava a melhor startup, ganhava a startup que mais eletrificava. Uau. Entendeu? Uhum. Então, as pessoas têm que entender de cor. É fácil decorar, são os 7 pecados capitais, as 7 emoções da criança interior, é só dar um Google que já piratearam, digo, o Sexy Canvas está a rodo na internet, o que na verdade é bom, porque se quer ganhar o prêmio Nobel, você tem que muita gente conhecer, ainda está longe de chegar a 1 bilhão de pessoas. Então eu posso usar o Sexy Canvas para fazer meu pitch deck para pegar investidor. Qualquer coisa que do outro lado tenham humanos assistindo, ouvindo, cheirando, tocando ou comendo, você pode e deve usar o Sexy Canvas. Então, por exemplo, um stand de feira, de evento, sei lá, Sim. Qual o stand que bomba mais? É o stand que tem as meninas... É um pouco machista falar isso, aquelas meninas mais gatinhas e gostosas. É o stand que tem aquela roleta que você roda para ganhar um brinde. O brinde pode ser um iPhone. É o que tem mesa de frios com provolone, copa, queijos especiais e vinho. Não. Tudo isso é Sexy Canvas. Tudo é gula, recompensa, avareza, diversão, curiosidade, ganância.
Tem gente que coloca massagem, que é o recompensa. Sabe aquela pessoa que faz massagem? Sim. Então, o stand que vai bombar mais é o stand que entende que o humano é uma mariposa. A mariposa faz o quê? Luz, energia. Vou voar lá e fico batendo na luz. Né? O humano é assim. O humano, ele quer ser identificado com esses itens, ele quer chegar em casa com um brinde, ele quer, entendeu? Ele quer ser bicho. Se você sabe o SexyCam, você olha pra alguma coisa, vai fazer até um stand, né? Aí você já pensa, como é que eu posso aplicar aqui? Vou fazer uma peça publicitária, vou fazer uma estratégia empresarial, você usa o SexyCam. Uma letra de música, tipo o MCL Da Vinci é meu aluno. Ele fez aquela música, parado no bailão, com popozão no chão, o popozão no chão. Tipo, ele faz as letras tentando incluir itens do SexyCam. No caso do funk, é sempre luxúria, porque tem o popozão no chão e a novinha sentadão, essas paradas, mas você pode envolver outros itens. Sim. Quer dizer que ele só teve sucesso quando usou o SexyCam? Seria um pouco forçado dizer isso, mas o SexyCam muda a vida da pessoa como um todo, pela forma que ela se coloca mais corajosa, ela fala uns bagulho que ninguém tem coragem, e aí se diferencia. Então você sai de ser um professor de colégio, ganha 2.400 por mês, vai ser um multimilionário. Por quê? Porque antes ele tinha medo de ser multimilionário, ele achava que ia para o inferno, ele já percebe que não. Ele nota que um monte de gente fica milionária e ajuda mais depois. Tipo, essa galera que doa mais nos Estados Unidos altruísta, são os milionários, os bilionários, vão dar 90% da sua fortuna. Então, precisa desconstruir um pouco esse Brasil, onde as pessoas acham que perder é bom, empreendedorismo, não dá, pobrismo, não dá. Só isso já muda o país, né? Que foda. Se você sabe como encanta o humano, aí fica mais fácil ainda. Satisfeito, né? Satisfeitíssimo, cara. Satisfeitíssimo. Com certeza. Eu conversei com o Yuri e Vinícius. Não, vocês fazem. Você que está aí até agora, muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de curtir, comentar, interagir aqui embaixo. Não acabou ainda não, hein? Vou passar para você. Mentira. Aqui embaixo tem sugestões, comentários. Deixa aqui uma sugestão de convidado. Quem você gostaria de assistir aqui no podcast. E também o convite que eu vou fazer agora. Você que é empresário, quer conhecer mais sobre estruturar melhor seu negócio, claro, ouvindo esse podcast você sabe como usar o Sexy Canvas, mas se você quer fazer os seus vendedores, seu processo comercial ser mais eficiente, aperta no botão. Lucro, escala, né? A gente vai fazer um diagnóstico da sua operação e a gente vai tentar identificar quais pontos comerciais você pode melhorar o teu resultado. Também aperta aqui agora para você ter acesso a esse protocolo. A gente fala muito sobre internet na Full Sales. Esse mês a gente fez faturamento de quase 1.5. Um e-mail, já vi um e-mail. Sem se matar de trabalhar. Porra, que maravilha, cara. Então, com time, com processos e tudo mais. André, essa aqui é a tua câmera. Eu sempre faço uma coisa no final, porque tem um cara que tá lá do outro lado que às vezes o cara tá fudido. O cara tá mal, ou a mulher não sabe, tá conseguindo, as coisas estão dando errado. Dá a impressão que todo mundo tá numa festa e ele não. E ele tá pensando em desistir e tal. Cara, o que você falaria pra essa pessoa que tá do outro lado, assim, uma coisa que arde na tua alma, que arde no teu coração, né? Olhando pra essa câmera aqui, qual o recado que você daria pra aquela pessoa ali? Vai vender pack de pezinho no OnlyFans. É isso, brincadeira. Cada um estragou a entrevista. Não é um caminho, né? O pessoal tá ganhando 1 milhão com esse negócio. Não, agora falando sério, vai vender pack de pezinho. Não, mentira. Cara, nós estamos numa época que é dúbia. É uma época maravilhosa para quem nunca pôde mudar de classe social tão rápido quanto a época que a gente está vivendo. Antigamente, para uma pessoa ir fazer o seu primeiro 1 milhão, ela se formava engenheiro ou médico, ia fazer estágio na puta que pariu, ganhar R$2.000, R$1.200, e demorava e trabalhava na Carvalho Hoskin, sei lá, empresa de engenharia civil. Cara, era muito difícil ser rico, quase impossível mudar de classe social, especialmente no Brasil, existe quase que um engessamento dessa mudança de classe social. Hoje em dia, é muito mais rápido e mais fácil ficar milionário. Eu sei que parece papo de coach, parece mais um cara que fala, arrasta pra cima, vem pro meu curso e tal. Mas, assim, eu tenho 10 mil alunos aproximadamente, agora uns 11 mil depois da Black Friday. Eu vi a quantidade. Todos ficaram milionários? Não, mentira. Ninguém pode mentir que 100% dos alunos que fazem ficam milionários. Mas eu vi uma grande quantidade de alunos ficando milionários. E o que eu percebi, acho que são 2 coisas principais. A primeira é você entender que normalmente seu cérebro olha para pessoas como eu, cara milionário, essa moçada aqui que fatura 1 milhão, 2 milhões por mês, dá uma sensação aí que não é para você. E tudo para os outros. Que você vai no bingo jogar, você nunca ganha o bingo. Você joga na loteria, você vai ganhar a loteria. Então, essa mentalidade é uma mentalidade que te fode. André, tá bom, é fácil falar, mas sempre aconteceu mesmo. Tá? Então, sempre aconteceu porque você ficou jogando nessa frequência. Então,
é para você. Antigamente seria só falar isso e ir embora, não te agregar nada. Tem um monte de ferramenta para você ficar milionário. Tem gente ganhando dinheiro com canal Dark, você nem precisa aparecer no YouTube ou no próprio Instagram. A inteligência artificial te assusta, não deixa te assustar, porque apesar de ser, nossa, vem aí, vai mudar o mundo, ai meu Deus, coisa de nerd, apesar de ter sido criado por nerds muito poderosos, o uso da inteligência artificial pela primeira vez na história era em língua portuguesa. Então você chega, ô inteligência artificial, faz um aplicativo para iPhone que faça isso e isso com a tela assim assado, pega essa imagem desse aplicativo que eu quero concorrer e usa isso. E o bicho faz um aplicativo para você. Então, você nunca esteve tão perto de, gastando pouco, mudar de vida. E assim, até a inteligência artificial pode te ajudar a te dizer quais são as áreas que dão dinheiro mais rápido, você pode perguntar para ela. E você pode seguir a partir daí. Ah, mas já está todo mundo fazendo, estou entrando tarde. Gente, está entrando tarde nada, está no início da revolução da inteligência artificial. O negócio vai demorar muito, só não demora muito, porque o gráfico está de singularidade. O gráfico não está mais assim, tipo, chuveiro elétrico, rádio, televisão, aí chegou o computador. Não está mais assim, o gráfico agora está fazendo isso, dá aquela assíntota naquela reta para cima. Então, não dá para você ficar também comendo mosca, seja fodão, fala o que pensa, tipo, tá com medo de falar, fala. Ah, mas aí eu vou perder amigos. Esse cara não eram seus amigos, eles gostavam da sua versão perdedora, deixa embora. Tenha coragem, entendeu? Tenha coragem. Ah, mas eu tenho família e filho. Hoje não tem mais tanto custo para você começar um negócio. Tem gente de 13 anos, 14 anos começando um negócio ficando milionário. Tipo, aproveita esse momento da história, porque se você não aproveitar, aí vai dar merda mesmo pro seu lado. Porque renda mínima do governo não vai funcionar. Tipo, vai ter. Aí sim vai ter um curral eleitoral, porque o Bolsa Família vai ser meio para todo mundo. Não vão dar renda mínima alta no Brasil, meu feeling, que é uma pena. Então é isso, tenha coragem, use o Sex Canvas, aprenda a vender com essa moçada aqui que eles ensinam e põem em prática de uma forma real. Cara, 10 milhões no primeiro ano, dá pra falar que é primeiro ano em 15 dias. Tudo bem, é uma historinha legal. 10 milhões no primeiro ano, eu não conheço empresa assim não. Parabéns. Obrigado. E é isso, tenha coragem. A dica é, não precisa estudar tanta coisa, é só arrancar a caganeira que fizeram na sua cabeça. É mais fácil arrancar do que enfiar conhecimento. Assim, tem aluno meu que vai parar em clínica psiquiátrica, né? Já teve 12 alunos, mientras hablamos até hoje, que foram parar em clínica psiquiátrica, dormiram lá. Porque teve gente que fez um bate-volta também, eu não conto. Por quê? Porque quando você tira o véu e mostra a verdade, assim, às vezes é muito doloroso. A pessoa vê que pegou 25 anos da vida e jogou fora sendo fofinho da professora, agradando todo mundo e tal. Mentiram pra você. Você vai ser mais amado quanto mais fodão você for. E fodão não significa filho da puta que não paga imposto e pisa nos outros. Fodão pode ser bom também. Isso é uma mentira contaram pra você. Fique rico. Isso aí, boa. Fique rico. E pra ficar rico tem que aprender o quê? A vender. Não tem jeito. Coisa boa. Então, muito obrigado pela sua presença. Gratidão por estar aqui. Espero você quinta-feira que vem para mais um podcast da Full Sales. Tchau, tchau. Abraço, até a próxima. Valeu.